pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aqui. Estamos falando aí agora da parte prática, né? Do manual do CNO versão 1.1 de 2019, né? Falamos que este manual ainda está aí bem defasado. Desde 2019, já tivemos aí várias alterações, né? A IN, principalmente IN 2061 de 2021, que é a que a gente trabalhou já na parte da teoria. Mas, como eu já falei também, eles fizeram uma readaptação lá dentro da parte do Cero. Então, lá dentro vai ter um pouquinho lá de informações também referentes aqui ao cadastro do CNO, né? Eles complementaram algumas informações lá para poder ajudá-los quando vocês chegarem de fato lá do outro ladinho para fazer assim os cálculos, preencher o Cero, né? Mas vamos aqui, o nosso foco é aqui obras prediais, né? E agora a gente, nesse vídeo de número 10, a gente vai entrar lá no grupo daquele sumário, no item 5, né, gente? O item 5 vai já começar agora a tratar ali o passo a passo. Vamos começar agora, de fato, a entrar aí para saber como cadastrar este CNO. Tenho certeza que vocês estão me obedecendo, são obedientes, que aqui eu acredito que nós não estamos com nenhuma criancinha para aprender um assunto tão sério desse, ainda mais quando tem muitas previsões de multas pesadíssimas aí para os senhores contribuintes. Então, vou acreditar que vocês assistiram a todos aqueles vídeos da teoria e os vídeos aqui também anteriores, até a gente chegar aqui, que todas as informações de todos os vídeos são importantíssimos, até o último. Beleza? Sigamos aqui. Vamos juntos agora, hein? Firmes! Peguem aí na minha mão e vamos aqui, seguindo adiante. Eu falei para vocês, grupo 5, dona Adriana. Vamos juntos. Pessoal, e agora? Nós começaremos aqui, então, o item 5. Ele vai tratar aqui das funcionalidades do aplicativo do CNO. Dona Adriana, eu já vi essa telinha aqui em algum lugar e eu vou falar já mesmo. Eu já mostrei lá nos outros vídeos, mas aqui a gente já vai começar, meu filho. Vamos lá então. Pessoal, olha, as opções do sistema do CNO são apresentadas através da tela inicial, né, que a gente já viu, nós já conversamos. Ou, a qualquer momento, selecionando a opção Obras, aqui ó, selecione a opção Obras, na barra de opções, na parte superior da tela, beleza? Teoricamente, então, ó, vai aparecer aqui as mesmas informações. Agora, ó, preste atenção aqui, hein? Será possível ao usuário, o senhor que vai fazer o cadastro do CNO, efetuar os seguintes serviços. Primeira, inscrição de uma obra nova. Vamos entender, sim. Migração de uma matrícula SEI para o banco de dados do CNO. Sim, inclusive este manual, eles fizeram o modelinho da abertura deste CNO, fazendo uma migração da SEI para o CNO. É o que nós vamos visualizar. Ah, não. E aí o novo? Mas eu vou cadastrar um novo e ele vai mostrar o modelo migrando uma SEI? Vocês vão entender, o processo será o mesmo. Alteração de dados da obra também, consultar dados da obra no CNO, paralisação de uma inscrição no CNO, reativação de uma inscrição no CNO e confirmação de corresponsabilidade pela obra no CNO. Tudo isso aqui nós já falamos bastante lá na teoria. Jesus Cristinho, vamos seguindo. Item 5.1 deste grupo do sumário do manual versão 1.1 de 2019. Sempre vou repetir, sabe por quê, gente? Para que vocês vão gravando, tá? Por isso que eu vou repetindo mesmo o manual para saber no final do curso. Nunca mais esquecer esse manual versão 1.1 de 2019. 5.1. Inscrever obra a partir de matrícula SEI no CNO. O CNO, meus amores, substituirá o cadastro específico do INSS, da SEI. Sim, já sei também, Adriana, a senhorita já falou. Agora, olha aqui.
Caso a obra já possua uma matrícula SEI, o responsável deverá transferir os dados da matrícula SEI para CNO gigantesco, recheado de informações. O CNO irá manter o número da SEI, não vai mudar o número. O usuário poderá corrigir as informações passíveis de edição quando estiverem em branco ou incorretas na hora que você estiver fazendo a migração. Yes! Vamos seguir adiante. Item 5.1.1, Manual versão 1.1 de 2019. Na tela inicial, selecionar a opção. Como que você vai agora começar a fazer essa migração dessa SEI para o CNO? Para depois o CER fazer a aferição lá, senão, se não transformar uma SEI para o CNO, não tem aferição de obra. Não adianta. Então, na tela, você vai selecionar, ó, a setinha aqui, já conhece essa telinha, ó, já conhece. Inscrever ou alterar a obra. Vamos seguindo. Item 5.1.2. Vai repetir de novo toda hora, manual. Tava brincando com vocês, gente. Calma, eu sei que você já gravou. 5.1.2. Na tela, inscrever ou alterar obra, que a telinha está mais adiante aqui na frente, tem estas informações aqui. Vamos visualizá-las. Nessa tela, o usuário ele tem a opção de inscrever uma obra nova. Inscrever uma obra a partir da matrícula SEI ou alterar a obra no CNO, que é a telinha que a gente vai visualizar. Para inscrever uma obra a partir da matrícula SEI, o usuário deverá localizar uma matrícula SEI, né? Claro, né, Adriano? Como que eu vou migrar uma inscrição se eu não achar ela ali? Não tem jeito, né? Eu tenho que editar ela. Esse procedimento poderá ser efetuado de duas formas. Qual é a primeira forma, Adriana? Inserindo o número da matrícula SEI no campo número SEI, a gente vai enxergar a telinha, e clicar em filtrar. O filtro auxiliará a busca da SEI a ser migrado para o CNO. Ou, coleguinhas, selecionar uma matrícula SEI localizada na coluna SEI da lista apresentada pelo sistema. Esta aqui, esta telinha bonitinha. Olha aqui. Já conhece essa telinha também, né? Só que agora, é claro, ela começa a aparecer com mais informações. Ó, inscrever uma obra nova. Lembra que eu já falei pra vocês? Só vai marcar este campo, escrever uma obra nova, se não tiver uma matrícula SEI ou um CNO, meu amor. Olha o que eu li na telinha anterior, ó. Você tem as duas opções de achar aí essa SEI. Ou filtra aqui, põe o número dela. Se ela não apareceu aqui embaixo para você, aí você tem o número dela aí guardadinho, filtra aqui para descobrir. Entendeu? Agora, se você, ao dar o comando lá, inscrever ou alterar, de cara já aparecer aqui, está como SEI. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente finalizar o nosso cadastro aqui, o passo a passo, vai aparecer numa outra telinha, parecidinha com essa aqui, porém, vai aparecer aqui como CNO, o mesmo número dessa inscrição, e vai aparecer como CNO lá pra você. Aí sim dá pra fazer o CER depois, beleza? Beleza, dona Adriana? Então tá bom, no modelito aqui, ó, eles selecionaram, ó, uma bonitinha aqui, final 76, ó, a citação dela tá como ativa, ó, tá andando, vai andar essa obra aí, hein? Tá paralisada não, ela não tá nula, ela não tá suspensa, lembra daquela telinha que nós já conversamos a situação que um CNO seu pode ficar lá dentro? A SEI também, ela está ativíssima ainda, né? Gente, após a seleção, após você clicar então em cima dela, o sistema apresentará a aba Alvará. Eita, nós! Alvará que tá dando trabalho aí no Brasil, hein? Para que o usuário selecione o alvará correspondente à sua obra, né? Tá, agora presta atenção na próxima telinha. Eu já conheço. Olha aqui. Então, clicou lá, selecionou a sua SEI que você quer migrar para o CNO. Olha o item, o que diz o item 5.1.3. Na aba Alvará, gente, ó, esta aba, preste atenção antes de mais nada.
Como eu sei que vocês gostam assim de entender já rapidamente as coisas, meus amores, nós teremos aqui, ó, todas estas abas a serem preenchidas para poder fazer a migração dessa SEI ou para fazer o cadastro do CNO. Mesmas telas, não vai mudar não, hein? Migrar ou inscrever uma obra nova, as telinhas serão as mesmas. Mas então, aqui tudo começa. Tudo se inicia. Abre-se a primeira telinha aí do alvará. Mas vamos ler aqui. Na aba alvará, que é esta aba, caso não haja um alvará para ser selecionado, aqui ó, no modelinho dele não tem nada aqui, tá vendo de alvará? Ele teria que aparecer aqui embaixo. O usuário deverá ir para a próxima aba. Responsáveis, pula para cá. Como que eu passo para cá, Adriana? Aqui ó, embaixo a setinha aqui ó, clica aqui, coleguinha. Acionando o botão aí, próximo passo. Adriana, leia tudo pra mim que tá aqui embaixo, assim assado, ó. Tem certeza? Mas eu vou ler, lógico, esse vídeo aqui ele vai ficar mais longo mesmo, mas tem que ter os mínimos detalhes aí pra vocês, né, meus amores? Olha isso aqui, ó. Ao selecionar a opção vincular na lista acima, de repente tem um alvará aqui, você vai selecionar esse campo aqui, ó, vincular o alvará, de repente, se no seu caso ele aparecer aqui, que depois você vai entender quando que ele vai aparecer para você. Se você fizer isso, olha o que acontece. O alvará correspondente será vinculado à obra e não será permitido alterar os dados, olha lá, importados aí do alvará emitido pela prefeitura. Agora temos aí uma situação, olha lá, a aferição de obra lá no Cero, Serviço Eletrônico de Regularização de Obras, que é o Cero, poderá ser efetuada com a utilização dos dados importados aí do ABITS, tal. Nós vamos conversar, vamos só ler que eu vou falar para vocês. Ao selecionar a opção pré-preencher na lista acima, esta aqui do ladinho, pré-preencher, o alvará correspondente, que se tiver aqui, ele não será vinculado à sua obra. Porém, meus amores, olha aqui, os dados do alvará emitido pela prefeitura serão utilizados apenas para pré-preenchimento dos campos correspondentes aos dados da sua obra. Neste caso aqui, ó, os campos poderão ser editados. Entretanto, preste atenção, caso o usuário, olha lá, queira utilizar o ABITS para efetuar a aferição da obra lá no Cero, que em algumas situações pode ser importante, será necessário então retornar aqui no CNO e assim vai ter que fazer a vinculação desse alvará aqui, ó, para depois seguir. Agora, venha para mim aqui tete a tete que tem horas aí, informações muito importantes que eu já tenho que falar aqui de cara. Pessoal, alguns tipos de obras, né, que de repente venham ser executadas, principalmente obras de grande porte, né, o nosso foco aqui, obras prediais. Poderão ter obras aí, de repente, que vai passar de 5 anos. Não temos mais prescrição neste processo de regularização de obras no Brasil. Não adianta a sua obra terminar e você deixar achando que vai deixar abandonada por vários anos e achando que vai cair na prescrição. Acabou, não vai ter mais. Então, o que você tem que tomar cuidado? Acabou a sua obra agora, o correto é providenciar já o encerramento aí da sua obra. Até mesmo que vocês vão entender mais pra frente que a correção será mensal, nem será mais viável deixar se estender muito, que você vai ficar no prejuízo. Agora, segundo, em relação a este assunto que falou do ABITS, se caso ficar aí e tal, para ele aparecer lá, o que eu falei de obras grandes, o que acontece é que nós teremos a situação de poder fazer aferições parciais. Entenderam? Então, nós podemos ir aferindo uma determinada obra de acordo com o que eu quiser. Somente assim, não vou conseguir fazer, por exemplo, 2 parciais no mesmo mês, nós vamos entender isso lá pra frente. Mas o que eu quero que vocês saibam, que a vinculação do ABITS lá no Cero, que é o que a gente acabou de ler, ele pode sim ser importante nestas aferições parciais. Para que você aproveite os créditos das aferições anteriores, que depois nós vamos entender como vai fazer esse processo. Agora, se achar, vou fazer aferições parciais, nada, nem também, então para que vincular o alvará? Não é obrigatório? Vincula se você quiser. Até mesmo que depois nós vamos conversar bastante, já falei aí em outros momentos, em outros vídeos, em relação principalmente obras em período decadencial. É perigoso vincular o alvará se ele foi tirado agora, regularizado agora para uma obra antiga. Pode complicar a sua vida se você vincular, que ele pegaria
daria a data exatamente do alvará expedido, principalmente se for a partir de 11 de fevereiro de 2021. Mas vocês vão entender tudo. Então, voltemos aqui para o nosso materialzinho, aí assim eu vou fazendo os meus comentários aí para vocês, beleza? Seguimos. No item 5.1.4, na aba responsáveis, já saímos da aba alvará. Ô, Adriana, eu queria enxergar o alvará ali. Calma, gente, nós vamos fazer aferições, simulações, nós vamos passar depois lá. Ih, tem um montão de coisa ainda para ver. Calma que vocês vão enxergar quando o alvará estiver lá dentro ainda. Então, na aba responsáveis agora, olha aqui, 5.1.4.1. Quando a obra, olha lá, quando a obra for realizada em regime de empreitada total. Total. O que é mesmo regime de obra por empreitada total? Já falamos sobre isso lá na teoria, hein? Lembra? Responsável por construtora que execute obra por empreitada total. Líder de consórcio que execute uma obra por empreitada total. Consórcio quando ele mesmo também vai lá executar uma obra por regime de empreitada total. Lembra que eu falei? Projetinho. Aí vamos entender aqui, tá aqui também, repetindo, né? Empreitada total, pessoal, ocorre quando, olha aqui, for celebrado um contrato exclusivamente com a empresa construtora, tem que ser legalizada no CREA ou lá no cargo tudo bonitinho, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização daquela obra, compreendidos em todos os projetos a ele inerentes, né? Com ou sem fornecimento de material, viu, meus amores? Agora temos um detalhe aqui. Ô, Adriana, peraí, mas quando a construtora assume diretamente a execução de todos os serviços? Ué, mas aí ela, mesmo nesse caso aí, ela pegou o projetinho, vai executar, ela é a responsável, vai abrir o CNO, vai fazer tudo. Ela não pode terceirizar, ela não pode subempreitar ninguém para ajudar ela a construir? Não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Ela está sendo contratada, ela vai ser responsável por toda aquela obra. Se ela vai terceirizar, se é permitido, se não é, aí é outros 500, é outra história. Beleza? Beleza, dona Adriana, já entendi, tá? Para a pergunta, olha aqui, preste atenção, ó, nós estamos aqui na aba responsáveis agora, tá? Seguindo já a migração de uma SEI, como se estivéssemos fazendo um cadastro do CNO. Para a pergunta que nós vamos visualizar aqui abaixo, ó, a responsabilidade desta obra será de uma pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de um consórcio para contratada executá-la? Vai ser, dona Adriana. Se você, meu amorzinho do outro lado, responder sim, dona Adriana, sim, senhorita, é uma construtora sim, tá? Tá bom. O que você vai fazer então? Informar o CNPJ da pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de consórcio. O CNPJ informado, gente, olha aqui, deverá ser o mesmo CNPJ do usuário logado lá no ECAC. Ou, no caso de usuário logado ser um representante, de repente não é o próprio responsável pelo CNO que está sendo feito aqui, não está dentro da base dele, ele contratou um terceiro para fazer esse trabalho para ele aqui, abrir o CNO, ele vai ter dado uma procuração, um acesso para esse representante entrar lá dentro da base dele. Beleza. Este representante, no caso lá, ele tem que alterar o perfil quando entrar no ECAC. A gente vai entender no processo nosso todo. E aí ele entra dentro da base aí deste responsável de CNO, né? Então, informar ali o CNPJ do responsável pela execução da obra, tal, tá? Aí... tudo isso que nós acabamos de ler aqui acima, é isso aqui, ó. Olha o que tá falando aqui embaixo, ó. Execução. A responsabilidade de quem está abrindo esse CNO, de acordo com aquele artigo 5º da IN 2061, é uma construtora, é o consórcio ou a líder, é o que a gente leu. Se você marcar que sim, ele vai habilitar esse campo aqui para você. Olha aqui. Informa o CNPJ da pessoa jurídica construtora aí. Consórcio, líder de consórcio, vai saber o que é o seu caos. Eu tenho que pôr aqui também? Não, depois que você colocar, ele já puxa. Aí, beleza. Ó, quer saber mais informações depois, quando você estiver preenchendo, de repente aí, e precisa ter mais informações? Ó, o maisinho, clica no maisinho aqui, ó. Vai abrir aqui, tem mais informações a respeito disso aqui pra vocês. Beleza? A gente não estende muito, porque aí não dá, né? Estão captando a mensagem aí? Sim. Dona Adriana, mas e se eu falar que não? Calma lá, gente. Vocês são muito apressadinhos. Tem que esperar. Tô falando primeiro se sim. Tá bom, Dona Adriana.
Segue aí. Olha aqui. Atenção aí, gente. Se a resposta for sim, então, e o usuário informar no CNPJ, olha lá, diferente do CNPJ do responsável pela inscrição, conforme a explicação ali anterior que nós vimos, o aplicativo emitirá uma mensagem de alerta, viu, coleguinha? Não adianta não, olha lá. Conforme a tela abaixo que a gente vai visualizar. E olha aqui. E impedirá o procedimento da sua inscrição. Nesses casos, a inscrição deverá ser feita pela pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de consórcio. Agora, o que quer dizer é que aqui, ó, se você marcou que é uma construtora, sim, é um consórcio, é líder, etc. Mas o CNPJ não é de fato daquele responsável, daquela construtora, ele vai falar assim, ó, como a obra será totalmente executada por uma pessoa jurídica construtora, ou consórcio ou líder, não será permitido continuar não via esse cadastro, mas nem a poder de reza braba, nem cavaca tussa aqui na portinha da Adriana. Compete a pessoa construtora ou consórcio ou líder inscrever a obra no CNO. Claro, as informações estão na base da Receita Federal, dos responsáveis aí pelas inscrições, sejam de pessoas físicas ou jurídicas. Ô, Adriana, mas você tá falando CNPJ, Adriana? Ué, se eu tô falando construtora, consórcio ou líder de consórcio, então não estou me referindo a uma obra de pessoa física. Tá bom. Vamos seguindo. Agora, continuando. Se a resposta for sim, e o responsável pela inscrição da obra informado no ECAC for uma pessoa física, olha lá, CPF, então o sistema emitirá uma mensagem de alerta, conforme a tela abaixo, e não permitirá o prosseguimento da inscrição. Olha lá, eu marquei que sim, mas na verdade eu coloquei foi CPF. Olha aqui. Se o responsável pela inscrição da obra é informado no ECAC e for um CNPJ de consórcio, então a resposta virá previamente respondida como sim, e o CNPJ aparecerá preenchido no campo correspondente. O sistema não permitirá qualquer tipo de alteração. Aí você vai falar, peraí, Adriana, você deu um chute aí no meu neurônio aqui, o tic-tac acordou aqui, tava dormindo, acordou. Calma lá, é porque isso aqui tá no manual deles, eu falei que o manual muito desorganizadinho, mas aqui eles estavam apenas dando continuidade e fazendo estas considerações quando for o caso aí da pessoa física, né? Aí, ao mesmo tempo, na sequência, eles já entraram falando de uma outra situação, que aí já é da parte, mesmo marcando que sim, mas que seria aí um consórcio que iria abrir esse CNO, né? Então, ele está querendo dizer para você aqui, ó, ainda é por um consórcio, construtora, etc, etc. Marcou que sim, ok. Ele te deu a informação do que vai acontecer quando for essa situação. Agora, preste atenção aqui, ó. Os dados do responsável pela inscrição serão automaticamente apresentados se caso for o próprio consórcio aí, o responsável pelo CNO, que nós vimos lá no artigo 5º, que ele também, naquelas situações que nós entendemos na teoria, que ele também pode vir a ser o responsável por uma inscrição do CNO, em nome dele, tá bom? Olha aqui. Importante. Pessoa jurídica construtora. Quem que é aí? Olha aí. A pessoa jurídica legalmente constituída cujo objeto social seja a indústria da construção civil, com registro no CREA ou no CAL. Tchan, tchan, beleza? Sim. Adriana, quem é o consórcio? Olha lá. As companhias e qualquer outra sociedade sobre o mesmo controle ou não que se associam, se juntam ali, como nós já falamos bastante na teoria de consórcio, para executar determinado empreendimento. Vai construir uma obra, vai fazer alguma coisa, tá bom? Beleza. E a sociedade líder de consórcio? Olha lá. Entidade consorciada nomeada líder no contrato de consórcios. Já vimos na teoria, não vou ficar repetindo aqui. Beleza? Sim. Vamos seguindo. Estamos visualizando a telinha responsáveis. 5.1.4.1.1 Vínculo de responsabilidade de líder de consórcio ou do consórcio. Vai ser essa telinha que está lá dentro do céu. Adriana, mas eu queria ver na prática, tá muito difícil, tela por tela. Tem que conhecer, tem que entender o que quer dizer cada telinha. Isso aqui estamos visualizando a teoria, que nós vimos lá a parte toda da teoria, encaixando agora dentro de cada telinha. Fiquem tranquilos que eu já falei. Eu fiz um passo a passo na prática. Vocês vão saber lá também na prática como que vai funcionalizar. As telinhas são as mesmas. Beleza? Agora, olha lá. Então, neste caso, vamos ter agora aí um vínculo, né? Agora vamos ter uma líder de consórcio no meio da história.
Quando for isso, como que eu vou fazer esse cadastro nessa tela? Então, estas informações do responsável já vêm automaticamente, então, lá de dentro da base, da receita, né? E aqui, então, ó o vínculo aqui, ó, obrigatório, inclusive, de preenchimento. Beleza, se fosse a construtora, né, na hora que você estiver cadastrando e a construtora, você marcou, sim, é executada pela construtora, eu coloquei o CNPJ dela, eu cheguei nessa tela para fazer o vínculo. Aí você põe a construtora, certo? Mas neste modelito aqui, ele está mostrando se for colocar o vínculo como líder de consórcio. Você vai clicar, ó, a setinha da Adriana aí. Próximo passo, vamos entender aqui, ó. Se selecionar o vínculo líder de consórcio, então informe aqui, ó, por favor, CNPJ consórcio aqui. Mas você não falou que vem obrigatório? Calma lá. Lá nós visualizamos algumas informações ainda. Aí você coloca aqui. Quando for o próprio consórcio, ele mesmo sendo responsável, é que é outra historinha. Aqui, beleza? Tá. Informe aqui, por favor, CNPJ do consórcio aí, ô dono da empresa líder, que a senhora é líder dele. Mostra aí pra mim. Beleza, coloca aqui, próximo passo, vai pra galera. Olha aqui agora. Atenção, meu amorzinho, se o responsável pela inscrição da obra informada aí no ECAC for um CNPJ de consórcio, então o sistema apresentará o vínculo pré-preenchido. Tchan, 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 tchan. Não precisa escolher o vínculo, porque ele já traz bonitinho dentro da base quando for o próprio consórcio responsável por esta inscrição. Próximo passo. Não, Adriana, volta aí. Eu quero saber mais informações aqui abaixo. Eu gosto que você lê para mim, depois explica. Eu quero entender tudinho, os mínimos detalhes. Não tem problema. Eu não tô com pressa. Você tá? Não. Então, vamos lá. Gente, olha aqui. Quando o vínculo for o consórcio ou líder de consórcio, o sistema buscará a informação dos corresponsáveis lá na base de dados do CNPJ. Não será necessário que o responsável pela obra compareça a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comprovar a corresponsabilidade. Claro, se eu estou falando de um consórcio ou de líder de consórcio, é porque instituiu o consórcio, ele é constituído como se fosse uma empresa, gente. Tem que ter um contrato, tem que ter CNPJ, tudo. Os dados já estão lá dentro da Receita. É isso que está dizendo aqui. Entendi. Seguimos adiante. 5.1.4.2. Quando a obra não for realizada em regime de empreitada total, agora danou-se. Mudou toda a situação agora. Só vai ser por empreitada total, construtora, líder de consórcio ou consórcio. Agora olha aqui. Para a pergunta. A responsabilidade dessa obra será de uma pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de consórcio contratada para executá-la, minha amiguinha? Não, senhora, não será. O que vai acontecer? Eu quero mais informações, Adriana, eu tô aqui angustiado do outro lado. Quer mais informação? Clica no maisinho nas instruções, mas siga meus dons que você vai entender melhor. Ó. 5.1.4.2.1. Vínculos de responsabilidades possíveis quando acontecer essa situação que o senhor foi lá e ó, não será por construtora, nem consórcio, nem líder de consórcio. Pode acontecer então nessas possíveis situações. Olha lá, responsável, normal. Olha o vínculo aqui então que vai ser, você decide do outro ladinho, porque você que vai ter que saber agora. Selecione aí, então, vamos fazer a vinculação desse CNO. Vai ser o quê? Uma obra em nome coletivo? Ah, Adriana, agora eu lembrei. Você tá cansadinha, você e a Poliana quer construir uma casa lá na praia chiquetésima, uma mansão, vocês duas se unir assim, construir a casa. E é isso que é uma obra em nome coletivo? Que aí você falou, não, vamos pôr a minha pessoa jurídica Ferreira WA no meio da história também. Aí que a pessoa jurídica Ferreira WA, que é responsável pelo CNO, aí já não pode abrir no nome das duas pessoas físicas, Adriana aqui, nem a Poliana. Agora, se for só nós duas, ó, eu abro no meu e ponho a Poliana como corresponsável. Lembra das historinhas? Por que eu gosto de contar historinha? Essa situação aqui, ó, em nome coletivo. Agora, pode ser que de repente, poxa, tô abrindo um CNO, o responsável dono da obra. Incorporador de construção civil, proprietário do imóvel. Tá vendo? Não tá envolvendo aqui a construtora, nem consórcio, nem líder de consórcio nesses vínculos aqui, não. O que muda? Ah, mas muda bastante coisa. Vai ter que estudar tudo para entender. Gente, vamos
Vamos visualizar aqui então essas informações aqui, olha. Construção em nome coletivo. Tchum, tchum. Olha lá. A obra de construção civil realizada por um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas na condição de proprietários do terreno ou de donas desta obra, sem convenções de condomínio nem memorial de incorporação arquivados no cartório de registros de imóveis. Estas pessoinhas aqui, é isso aqui que quer dizer nome coletivo. Proprietário do imóvel. Adriana, eu quero saber, quem que é o proprietário aqui do imóvel? Fala para mim. A pessoa física ou a jurídica detentora legal da titularidade do imóvel. Agora olha aqui, importante, gente. O condomínio de edifício construído nos termos do Código Civil, obrigado à inscrição no CNPJ, é instituído por meio de uma convenção de condomínio. Olha lá, registrada no cartório de registro de imóveis, lá no CRI. O condomínio, o edifício, ele pode ser constituído sobre unidades autônomas a serem construídas, em construção ou já construídas, né? Agora, logo, gente, essa figura deverá se cadastrar com vínculo de responsabilidade proprietário do imóvel. Entenderam o recadinho aqui? Recado tá dado. Por isso que vocês, quando forem abrir um CNO, vocês vão ter que saber qual a situação daquela obra. Vamos agora. Quem é o dono da obra, então, se caso eu escolher o vínculo ali, dono da obra? Olha aqui. A pessoa jurídica. Olha lá, pode ser a física ou a jurídica. Não proprietária, olha lá, não proprietário do imóvel. Investida na sua posse. Ele não é o proprietário, mas ele tem uma posse daquele imóvel. Olha aqui. Na qualidade de promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de direitos, um locatário pode ser o responsável, ele pode ser dono da obra, um locatário para efeito da inscrição do CNO. Sabia disso? Comandatário, arrendatários, enfiteuta, usufrutário ou por meio de terceiros. Estes poderão ser o dono da obra, mas de fato eles não são. Eles estão investidos na posse, como se fosse o dono da obra. Captaste a mensagem? Sim, dona Adriana. Incorporador de construção civil, que está ali na telinha. Quem é, Adriana? A pessoa física ou a jurídica que, embora não executando a obra, olha aí, compromise ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominal, ou que meramente aceite aí propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando aí o termo de incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega da obra. Com prazo, preço e determinações previamente acertadas. Agora olha aqui embaixo, muito importante. A edificação em condomínio, gente, diferentemente do condomínio de edifício, é a obra executada sob o regime condominal de acordo com essa lei, 4591 lá de 64. Antiga, né? Adriano nem sonhava em chegar aqui na terrinha ainda, né? Agora, é de responsabilidade de condôminos, pessoas físicas e jurídicas, ou físicas e jurídicas ali, proprietários do terreno, tá? Seu objetivo principal, neste caso aqui, de edificação em condomínio, qual que é o objetivo aqui principal? É a construção de um imóvel e a definição por meio de uma convenção dos detalhes da obra a ser construída, fixando os compromissos de cada uma das partes, dentre elas aí as contribuições dos condôminos para atender as despesas da obra. Esse tipo de construção deverá ter o mesmo tratamento de uma construção em nome, olha lá, coletivo nesse caso. Ou seja, deverá apresentar o vínculo construção em nome coletivo. E os corresponsáveis, no caso dos condôminos, também deverão ser informados no cadastro. Vocês estão visualizando que são informações diferentes nessa situação quando envolver condomínios. Vocês têm que começar a tomar cuidado aí sobre isso. Beleza? Agora, olha isso aqui, ó. 51422.
Vínculo, construção em nome coletivo, Adriana. Agora sim. Como é que eu faço então? Vamos começando aqui pelo primeiro. Informar ou o CPF ou o CNPJ dos respectivos corresponsáveis e a data de início da sua corresponsabilidade. Olha aqui. Estamos lá, escrever uma obra. Ah lá, o vínculo. Construção em nome coletivo. Já sei, Adriano, já entendi, tá? Já entendi. Você apoia, ele vai pra praia, comprar casa, mansão, tá bom. Ó, corresponsáveis. Para adicionar corresponsável, preencha aí o campo abaixo e clique. Incluir. É CNPJ? Quem é que vai ser aí? Quem que é o corresponsável que tá entrando no meio da historinha aí, ó? Você vai escolher e vai pôr aqui. Início, vai pôr a data, que é aquela pessoinha que tá entrando na responsabilidade aí desse CNO, da construção CNO. Põe aqui, ó, a setinha, incluir. Pode ter 2, 3, 10, 20, 50, 1. 1 não, né, gente? Porque se é obra em nome coletivo, não é 1, né? Beleza? Quando vocês fizerem isso, vai aparecendo aqui embaixo, tá? Hoje não tem nada aqui no modelinho, mas vão aparecendo aqui embaixo. Poderão ser incluídos tantos corresponsáveis quanto forem necessários. E volta aqui para mim rapidinho para fazer um comentário. Lembrando que a gente vai entender depois, no processo todo, mas cada corresponsável, então, para relembrarmos o que eu falei na parte da teoria, eles terão de ir dentro do ECAC lá, vai ter que acessar o cadastro CNO lá no ECAC e lá validar a corresponsabilidade deles lá, para que assim eles se tornem responsáveis também pela inscrição que estará sendo aqui aberta. Beleza isso? Lembrou agora? Vamos lá, voltemos para o nosso materialzinho. Vamos seguindo. Agora olha aqui, importante. Tchum, tchum. Quando selecionar o vínculo ali, for construção em nome coletivo, olha lá, você vai informar o CPF ou o CNPJ, tal. O sistema buscará a informação na base de dados, tchan, tchan, lá na Receita. Pessoa física tem CPF, todo mundo tem CPF. Todo mundo, e quem tem empresa tem CNPJ. A inscrição será finalizada, porém, olha o que acontece. A inscrição da obra perante CNO, ela ficará na situação cadastral suspensa. Olha, por que isso aqui, Adriana? Por isso que eu te chamei tete a tete antes. Eu não falei que tem que ir lá, cada um lá dentro, cada corresponsável lá dentro, lá do cadastro CNO, validar as corresponsáveis. É isso que eu estou explicando aqui para vocês. Eu tô lendo, mas eu já te expliquei. Olha lá, ó. Até que todas as corresponsabilidades pela obra sejam confirmadas. Agora olha aqui. A inscrição da obra, ela deixará a situação cadastral suspensa, gente, e depois passará para ativa. Quando isso vai acontecer? Olha lá. Quando todos os corresponsáveis confirmarem a corresponsabilidade, acessando o CNO lá no ECAC. Nós vamos passar pela telinha. Ou o responsável pela obra ou qualquer um dos corresponsáveis comparecer à unidade da Receita. Você vai lá, existe mais isso hoje? Bater na porta da Receita Federal, ô coleguinha, eu vim aqui validar minha corresponsabilidade numa obra que eu vou participar. Ela vai falar, vai pra casa, quer nem saber de você. Não existe mais. Manualzinho 2019, versão 1.1. Se caso acontecer isso, agora é processo digital, meu amorzinho. Agora olha aqui. O corresponsável é a pessoa física ou jurídica, que faz parte do grupo aí de responsáveis pela obra, quando o tipo de responsabilidade selecionado for em nome coletivo. Se o responsável principal pela inscrição do CNO for uma pessoa física, então o sistema apenas permitirá a inclusão de pessoas físicas como corresponsáveis. Se houverem pessoas físicas e juridiquinhas misturadinhas aí para fazer, igual eu expliquei para vocês, como corresponsável pela obra, então uma das pessoas jurídicas aí deverá ser o responsável principal pela inscrição da obra no CNO. Beleza? Agora, olha aqui. Se for informado mais de um corresponsável, a data de início, vocês não podem esquecer, a data de início de pelo menos um corresponsável deve ser a mesma data de início da obra. Entendeste? Vão ter mais de um corresponsável, pelo menos a data dele ali de um vai ter que ser a mesma data do início da obra. Já visualizamos todas as informações, isso aqui não é novidade, que nós já conversamos bastante na parte da teoria, já falei em outros momentos anteriores, mas eu estou apenas lendo para vocês o que está no manual e vocês agora estão aí acreditando que é de quem mais na Adriana, que vocês estão vendo que exatamente o que eu já falei para vocês antes, aqui, não estou inventando.
Gente do céu, o que é agora? Já vimos a aba do alvará, já vimos a aba ali do responsável. E a aba agora da obra, o que nós teremos aqui, hein? Aqui o bicho pega agora, hein? Poxa vida, Adriana, o negócio é muito difícil. Eu tô esgotadinho já. Calma, gente, vai por mim, vocês vão se dar bem na vida. Vamos lá. Gente, olha, item 515. Estão visualizando? Tô não, volta aí. Ó, na aba informações da obra, que nós vamos visualizá-la mais adiante, mas você foi esperto, já bateu o olho nela. Olha aqui, editar os dados da matrícula ser migrados para o CNO quando necessário, se for uma migração, né? Se estiverem em branco ou incorretos. Agora olha aqui, ó. Observação para o item 6, que nós vamos lá depois deste manual. Vai passar lá. Caso esteja efetuando... Vai passar lá, coisa nenhuma. Deixa que depois vocês vão entender. Caso esteja efetuando uma inscrição de obra nova, todos os campos a seguir deverão ser preenchidos. Eu já não falei? Esse caso de alvará, assim, se assado, vincular, declarado, já falamos um monte de coisa lá. Mas, então, vamos seguindo aqui, ó. 5151. Informações sobre a obra. O que nós vamos prestar de informações dentro deste cadastro CNO referentes à obra? Primeiro, o nome da obra. Esse campo aqui vai ter um campo, a gente vai enxergar a telinha lá, aquele campo que você põe o que você quiser, você decide. Uma forma, alguma coisa para identificar qual que é aquela obra sua, né? De repente tem 10, 3, 5, 50 obras, sei lá. E para ficar mais fácil saber qual que é a obra que você estiver pesquisando ela no sistema, põe o nome que você quiser, facilita a sua vida. Agora, presta atenção. Será que você pode fazer isso? É livre? Tudo livre aqui? Coleguinha. Vamos lá. Início da obra é livre? Não, Adriana. Início da obra é o que mais está me preocupando. Eu tô com o tic-teco aqui até agora cansado desse assunto da data de início da obra. Eu vi bastante na teoria, você falou demais lá, né, sobre ele. Então tá bom. Olha lá. No campo data de início, informar a data em que a obra foi iniciada, tá? Essa data não pode ser futura. Falamos muito lá na teoria. KNAI. Vai ter o KNAI também? Sim. Selecione um ou mais códigos de atividade de acordo com a classificação econômica e com seu KNAI, de acordo com a obra que está executando. Agora olha aqui. O KNAI selecionado deve corresponder ao tipo de obra executada, tá? Para selecionar mais de um KNAI, o usuário deve clicar dentro do quadrado. Depois nós vamos enxergar lá essa situação. Mas deixa eu trazer você para cá, para fazer aí umas considerações a respeito aqui deste KNAI. KNAI vai aparecer ali na telinha, vocês vão entender por que tá falando isso aqui, mas é importante. Gente, céu, esse cabelo tá caindo no meu olho aqui. Poxa vida, Adriana. Gente, olha, é o seguinte... pode acontecer de repente aí diversos tipos de obras que às vezes não tem aquele KNAI corretinho. Aí, diante disso, eu fiz o questionamento junto ao Fale Conosco perguntando, e quando o KNAI não foi exatamente aquele serviço que está executando? O Fale Conosco respondeu aqui para Adriana, inclusive depois essas trocentas perguntas e respostas que eu fiz, tanto CNO, CERO, tudo, estarão aí para vocês dentro do material, pode ir lá confirmar depois. Então, na verdade, eles falaram, quando não tiver, procure pelo mais aproximado possível aquele serviço, aquela obra que estará sendo executada e coloque lá, escolha ele, tá? Quando você falar, não achei o meu aqui. Entenderam o recado? Entendi, Adriana. Então, volta. Unidade de medida da obra. Deve corresponder à unidade de medida da obra executada. Nós vamos visualizar a telinha. Você vai executar uma obra por metro quadrado? Não é o nosso foco aqui nessa parte desse curso aqui, obra predial, metro quadrado. Não, o meu é uma obra não predial, uma obra de infraestrutura, uma terraplanagem. Eu vou falar assim, então você vai por metro quadrado? Não, você vai ter que escolher lá outra opção. E lá no curso da Adriana, lá de obras não prediais, e saber como vai fazer lá. Aqui eu não vou dar ênfase nas não prediais, mas você tá captando a mensagem aí, meus amorezinhos? Ó, medida, vai ter um campo lá também. Medida, deve ser informada conforme o projeto ou a medição da obra. Número do contrato. Informar o número do contrato efetuado com o contratante, tá? Esse campo só vai aparecer quando a unidade de medida informada for diferente de metro quadrado. Claro, né? E o tipo de vínculo do responsável ainda, lembra do vínculo lá?
Olha lá, for uma construtora, consórcio e líder de consórcio. Aí vai habilitar o campozinho para pôr estas informações do número de contrato. E depois ainda habilita mais campo agora, que já atualizou, para pôr até o valor do contrato. Mas neste curso nosso aqui, vai ter isso aqui? Neste especificamente de obra predial? Mas não sou. Beleza? Vamos lá. A telinha aqui, que bonitinha, gente. Nós já chegamos aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Olha a telinha aí de tudo que a gente acabou de ler. Olha os campos aqui, ó. Número de CNO. Já vai habilitando automático. Só que neste caso, lembra? A gente está visualizando tudo fazendo uma migração de uma senha, né? Quando a gente for fazer do zero, obra nova, as telinhas serão as mesmas. Captou, né? Sim, dona Adriana. Então, vamos lá. Nome da obra, Campo Livre. Põe o que você quiser. Chaves e Chiquinha e a bucha de 71. Quer pôr isso aqui, problema seu. Põe o que você quiser, o campo é livre. Entendeu? Data de início da obra. Já sei, dona Adriana. Muito importante. 30 dias para abrir essa obra. Se eu ultrapassar penalidades absurdas, que pode chegar a 267 mil, não exatamente, só essas multas, gente, quando eu falo, tem previsões de multa que vão de 2.200, não quer dizer que é para isso aqui, né, só para esse campo, não, vai depender, tô falando que tem multas possíveis, cada uma de acordo aí com o que acontecer da gravidade do problema, hein, mas data de início da obra, já entendi, é a mesma do alvará? Tem que esperar o alvará sair? Será que você entendeu lá na teoria? Não, Adriano, já sei, já entendi, não precisa repetir não. Ó, aqui que vai ser o campo do KNAI, né? Que eu dei aí, eu trouxe para vocês, para mim, tete a tete, para fazer as considerações do KNAI e do que o Fale Conosco falou, beleza? Vão aparecer vários KNAIs aqui dentro, você verifique aí o seu. Neste caso, regra geral, obras por metro quadrado, a maioria vai acabar sendo aqui enquadrados como obras de edificação. Pode ter um outro caso ou outro, mas aí vocês vão selecionando a setinha aqui do ladinho, né? Aqui, por exemplo, e aqui vocês, então, visualizarão todos os KNAIs, localizo de vocês. Agora, lembra que eu falei da unidade medida ali no item anterior? Aqui, ó. Obras prediais, vai vir aqui, ó, é metro quadrado, gente. Né? Aqui tem metro cúbico, mas olha lá, tem quilômetro, quilowatts, sei lá, tem uns nomes aqui que é atrapalhado, não sei não. Uma é para energia elétrica, outra não sei para quê. Ó, outras aqui, ó. Outra aqui é se for lá para as obras lá não prediais. Esses demais aqui também, ó, eles entram lá com base em contrato. É obras não prediais, tá? Então, aquele campo medida, aquele campo número do contrato, vocês visualizaram o que eu acabei de ler. Quando eles vão ser habilitados, quando vai acontecer isso aqui. Então, para obras metro quadrado, Demais, Adriana. Vamos seguindo, olha aqui. 5.1.2. 5.152. Informações sobre o endereço da obra. Agora é importante. Começa a prestar atenção aqui, por favor. 51521. Jesus. Para obras realizadas no Brasil. Tchum, tchum. Preste atenção. Atenção. Ao preencher os campos referentes ao endereço da obra, o sistema permitirá a alteração do endereço via ECAC. Olha aqui. Uma única vez. Eu já estou sabendo, Adriana. Eu já entendi o que você falou. Então, beleza. Só uma vez. Caso seja necessário mais de uma alteração, o usuário deverá encaminhar a uma unidade da Receita Federal para solicitar essa alteração. É isso mesmo? Já sei, processo digital. Por que eu já te mostrei lá como que você abre um processo digital? Porque eu já sabia que vocês iam chegar aqui, o manual defasado antigo ia mandar você ir na Receita. Você ia ir lá igual um bobinho na agenda, ficar lá sentado de tirinho para ser atendido e a Receita vai, o que você está fazendo aqui, senhor? Tá doido? Entendeu o recado? Entendi. Então tá. Agora olha aqui. CEP. Aqui, ó. CEP. Informe o CEP válido, tá? Da sua obra. Se a obra ainda não tem um CEP definitivo, gente, informe um CEP mais próximo do local e preencha os demais campos obrigatórios com os dados da obra. Quando tiver um CEP definitivo, atualize seu cadastro sem ter uma chance de alterar os dados aqui cadastrais. Não te falou? Só depois, na outra, você não tem mais não. Aí tem que ir processo digital. Certo? Certo. Então, põe aqui, se não tem o CEP ainda, põe um mais aproximado lá de onde está sendo regularizado, executada a sua obra. Bairro. Cadê o bairro aqui, ó? Ó o bairro aqui, ó. Vila Maria. São Paulo, né? São Paulo, lá, Vila Maria. Pertinho de onde eu morei. Olha lá, bairro. Caso não seja automaticamente preenchido, informe aí por extenso, sem abreviações. Não põe só VM não, que não vai. Certo? Certo. Tipo de logradouro.
tipo de logradouro aqui do cantinho. Olha lá. Selecione o tipo de logradouro, gente. Selecione, você vai clicar. É rua, é avenida, Você vai clicar aí na setinha. Cadê a setinha? Aqui, ó. Vai clicar aqui. Vai habilitar. Agora, olha aqui. E o logradouro, então? Informe o nome do logradouro quando não vier automaticamente. Olha o logradouro aqui, ó. Normalmente, ele puxa já quando se põe o CEP, né? Então, mas suponhamos que não puxou, você vem e coloca aqui. Só que ele vai falar para você também, olha lá, ó. Se não vier automático pelo sistema, você deve informar por extenso também, sem abreviações, certo? Certo. Número. Informe o número que identifica o local do logradouro, tá? Caso não haja o número, você vai pôr, por enquanto, SN. Adriana, mas peraí. Eu posso ter uma certidão de uma obra predial? Qualquer tipo de obra que a gente vai entender o que classifica como uma obra predial, sem número, deixar, vai sair na minha certidão assim, eu posso? Vai lá o cartório desse jeito, depois pra você ver se a gente devolve tudo que você fez e mandar você refazer tudinho. Existe uma casa, alguma coisa sem número? Ah, mas pode existir. Gente, são casos muito específicos e eu tenho que contar as historinhas para vocês saberem que se caso acontecer na prática aí, no seu dia a dia, vocês vão ter que tentar procurar um recurso. Então, tete a tete aqui com a Adriana agora. Um belo dia, está a Adriana aqui no escritório, tudo bonitinho, né? O telefonezinho dela toca, um cliente do Rio de Janeiro apavoradinho. Dona Adriana, meu Deus do céu, construí aqui acho que era um imóvelzinho, alguma coisa lá, que pegava bem no início da orla da praia. Eu acho que era lá da Tijuca, parece. Bem no início. E o que aconteceu ali? Fez tudo, a construção, bonitinho. Então, Adriana... Problema que aqui não tem número. E meu cadastro do CNO que eu abri, eu coloquei SN. E eu preciso urgente da CND. Só que o cartório falou que nem a poder de reza braba ele vai aceitar a CND que eu levei para ele, sem o número. Ele falou, mas aqui não tem número. É orla da praia, é início da praia, como é que eu faço agora? Lá vai a Adriana pro Fale Conosco. Coleguinha, ajuda aí, socorro, como é que a gente faz aqui? O coleguinha lá do Rio de Janeiro tá apavorado. Vai na prefeitura. Tem que ter uma identificação. De qualquer forma, uma identificação tem que ter. Aí lá vai ele na prefeitura, aí chegou lá, descobriram. Era tinha que pôr o número 1 lá. Aí foi lá, alterou tudinho, deu certo. Gente, esse processo, vocês estão achando que é simples? Vocês acham mesmo? Será que esse curso não valeu aí, não vai valer a pena o investimento que vocês fizeram aqui? Para entender, aprender tudo isso aqui com a Adriana? Poxa vida, né, gente? É demais, né? Mas vamos seguindo. Então, tem que ter. Se começou a obra, não tem ainda o número, não se preocupe que vocês já entenderam que pode voltar aqui e fazer as alterações da sua obra, dos dados da obra, uma única vez. Este campo complemento, vou pôr aqui a setinha. Preste atenção. Suponhamos que você já está esperto, já foi lá, fez a sua obra, voltou, usou a sua chance. Acertou alguma coisa aqui, já usou a sua chance. Aí você não colocou complemento, de repente sua obra tinha um complemento, ou é bloco, ou quadra, alguma coisa, você passou despercebido, mas está na documentação sua. E você não fez. Aí chega lá, vai fazer o zero. Quando vai fazer o zero, pega a documentação, vai rever de novo, fala, meu Deus do céu, faltou a quadra. Será que você precisa voltar aqui para refazer o CNO, alterar tudo aqui? Neste caso específico, não. O próprio zero, quando a gente chegar lá, ele vai te perguntar, você quer usar o mesmo campo do complemento cadastrado lá no CNO, coleguinha? Aí se você falar assim, não quero mais aquele campo, ele vai habilitar só este campo lá para você e você corrija dali para frente, porque o que vai sair na CND é do zero para frente. Mas isso aqui vai pro zero, entendeu? E lá eles estão te dando uma chance de você corrigir por lá mesmo, só complemento. Se for, repito, o restante já usou sua chance, processo digital, a receita que vai corrigir. Código da localização. O que quer dizer isso aqui, Adriana? Pelo amor de Deus, olha lá. Copiar o nome do logradouro. Clicar sobre o link e informar o endereço da obra no campo. Insira um plus.
Gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, eu vou mostrar que aí é lá na hora que vocês forem fazer, nós vamos visualizar as telinhas e lá na prática principalmente tá bem mais claro que eu fui fazendo, fui printando as telas ali, ficou bem mais fácil. As telinhas que a gente visualiza aqui neste manual tá um tiquinho defasado para algumas coisas, né? Mas vamos de qualquer forma só dar uma passadinha. O que ele vai estar contando aqui é para que vocês peguem esse nome aqui do logradouro, porque o que acontece agora? Esse campo na época do manual, pode ver que ele não tinha um asterisco vermelho aqui, ó, código de localização da sua obra, eles querem saber onde está a sua obra. Então não estava obrigatório, mas hoje já está. Vai aparecer vermelhinho, você vai ter que colocar um código agora, onde você acha ele? É isso que ele está te instruindo. Pega aqui, por exemplo, os dados, dá um copia-cola aqui, usa o logo do logradouro. Você vai entrar aqui, ó, dentro do link, o link permanece o mesmo ainda hoje, né? Vai clicar dentro desse link aí e tal. Ele vai fazer o seguinte, ele pede para você, cola aqui o logradouro, dá um enterzinho aí e vai aparecer um código aqui, ó. Este código, você vai dar um copia e cola nele, vai voltar e colar ele aqui. É esse o raciocínio. Agora, é esse código mesmo hoje, nesse formato? Não mais. Ele vai aparecer, a consulta será a mesma, mas o código agora ele aumentou. Então, tá bom? Mas o raciocínio é esse. Tá bom, dona Adriana, Jesus amado. Observações. Esse campo ele deve ser utilizado para informar os demais endereços da obra, nos casos em que a obra possua mais de um endereço. Este aqui, ó, ele está se referindo. Vai executar uma obra, de repente vai pegar uma parte de uma rua, da outra, não sei, etc, etc. É isso que eu tô falando. Pode usar aqui, porque aí, né, talvez tenha que complementar mais informações. Aí ele fala, caso a obra não possua um CEP definitivo, favor digitar o número do CEP aproximado, informar aí os dados, tal, do endereço, é aquilo que a gente já falou, né? Informa os dados se for essa situação específica, coloque aí quais seriam esse complemento. Agora, olha aqui. Quando for obra executada lá no no exterior, lá no Tio Sam. Tio Sam é o nome do apartamento, lá do prédio que eu morava em São Paulo, Brigadeiro. Fez lembrar do prédio. Para a obra realizada no exterior, o que vai acontecer? Gente, o raciocínio é o mesmo, só que lá, a forma de identificação lá de um endereço de uma obra não é igual ali a gente leu aqui do Brasil, né, gente? Lá eles definem como província, para separar o estado, aí lá o país, cidade, bairro, logradouro, tal, complemento, caixa postal, olha lá, caixa postal. Mas o raciocínio, meus amorzinhos, é o mesmo, a telinha vai estar aqui. Não é mais esses procedimentos assim, mais ou menos, deu umas mudadinhas, mas tudo bem. Agora, preste só atenção aqui. Vai que o senhor tenha uma obra aí no exterior, lá no regime geral da Previdência Social, como nós já conversamos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sempre que os dados referentes à obra, da data de início, tal, do CNAE, coincidirem com os dados de um CNO inscrito pelo CPF ou CNPJ no contexto lá do sistema, apresentará uma mensagem de alerta, ó. Você já possui uma obra cadastrada similar a esta, tá? Você deseja continuar usando esses dados mesmo assim? Então são algumas informações que vocês vão se atentar caso lá, quando estiverem fazendo os cadastros aí, vocês vão ficar atentos para dizer sim ou não. Show! Saímos da aba dados da obra. E agora vamos abas contratantes. Daqui a pouco, gente, nós vamos chegar numa parte aqui que eu vou falar para vocês o seguinte. Respira, que ali vocês vão, o bicho vai pegar. Vamos lá. 5.1.6, aba contratantes. Essa aba, ela ficará disponível somente quando o vínculo de responsabilidade escolhido for construtora, consórcio ou líder de consórcio. Só vai abrir essa tela para você preencher se você marcou aquela pergunta. Essa obra será executada por uma construtora, um consórcio ou líder de consórcio? Sim! Somente naquelas situações que vai habilitar essa aba que nós vamos visualizar. Mas vai prestando atenção aqui, ó. Importantes. Tchum, tchum. Primeiro passo. Informe o CPF ou CNPJ dos contratantes para a execução da obra por empreitada total. Passo 2. Informe a data de início do contrato. No caso de mais de um contratante, a data de início de pelo menos um deles deve coincidir com a data de início da responsabilidade. Adriana, mas você falou que a minha obra aqui não é por contrato?
Minha obra aqui, minha obra por metro quadrado, predial, o que tem a ver? Mas quem disse que alguém não pode contratar uma construtora para fazer um prédio? Ué, não é uma obra de infraestrutura, é uma obra por metro quadrado. Mas tem um contratante, tem um contrato. Ou ficou de boca? Só, construir um prédio para mim? Tem contrato? Não? Tem. Mas eu não estou falando que você vai aferir a sua obra com base no contrato. Não. Isso aqui eu estou atrelando, neste caso, para obras prediais, apenas quem me contratou para executar aquela obra. A data de início da responsabilidade dos contratantes ou do contratante, gente, não pode ser anterior à data de início da responsabilidade do responsável atual pela obra, né? Como é? Como que alguém... Você vai pôr a data dele ali, do contratante, antes lá do responsável? Não dá, né? É essa tela aqui, ó. Contratantes. Entendeu? Agora, para adicionar aí um contratante, gente, preencha os campos abaixo e clique aqui, ó, em incluir. Olha lá. Vai ser... Quem contratou você para fazer aí? Pessoa jurídica? Ou um CNPJ? Quem que te contratou? Quem é o contratante aí, filho? Fala. Aí você vai pôr aqui. A data de início, lembra? Atentando-se que não pode ter uma data anterior lá. Tá, Adriana, pelo amor de Deus. Adrianinha aqui, essa data término aqui, ó. Eles só falaram 1, 2, cadê o 3 aqui? Não usa por enquanto. Não. Nem sei se vão usar isso aqui um dia. Mas tudo bem. Falando pra você não, por enquanto. Incluir. Ele vai cair aqui, ó. Tchan. Tem mais de um contratante. Tchan. Incluiu um. Vai lá, faz de novo. Inclui o segundo. Próximo passo. Aí, de repente você fez isso e depois, Adriano, incluiu um contratante. Poxa vida, mas não é dessa obra não, minha amiga. Agora eu tô apavoradinho. Como é que eu faço agora? Calma, gente, aqui. Poderão ser incluídos tantos contratantes quando necessário. Use o lapisinho que depois vai aparecer. A gente vai fazer na prática, vocês vão visualizar esses botõezinhos. Aí você pode editar lá a data de início, de término do contrato que você quiser. Ou você pode excluir um contratante, hora essa. Vai aparecer lá, você vai lá na lixeirinha, exclui ele. Vai lá e inclui de novo. Faz o certo, gente. Seja inteligente. Próximo passo. Agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai, Filho do Espírito Santo, amém. Pai, Filho do Espírito Santo, amém. Gente, grave isso aqui agora. Baixa a mãe de Nai em vocês agora. Por que você tá assustando a gente desse jeito, Adriana? Poxa vida, não precisa, não precisa. Eu vou até tomar uma aguinha, dá um tempinho aí. Só pra descansar minha gargantinha, pera aí. Água abençoada, hein? Pessoal, agora é o seguinte. Chega de brincadeira, Adriana. Já me apossei aqui. Já fiz o nome do pai. Por que você tá aí nessa seriedade agora, tá falando tudo isso? Pessoal, é o seguinte. Estas abas aqui, ó. Categoria, destinação, tipo de obra e metragem. Estes campos aqui é que o Cero vai se utilizar para calcular as contribuições previdenciárias da sua obra por metro quadrado. Captou? Já imaginou se você não prestar atenção agora no que eu vou mostrar para vocês? Cada aba, o que quer dizer cada uma delas? Tá ferrado. Se você vai entender que eu vou explicar agora o que é uma categoria de obra e na hora que você for abrir o CNO, colocar uma categoria que não é a que está no seu projeto e no seu alvará, sério, ó, ele não quer nem saber, filho. Ele é daqueles funcionários assim, ó, o problema é seu, isso aqui é responsabilidade sua, eu vou cuidar da minha obrigação, quero saber não. É isso que praticamente o Cero vai falar lá na hora que eu for fazer o cálculo. Você fez errado aí, o problema é seu, meu filho, ou com seu chefe. Porque, moral da história, se você colocar a informação errada nestes campos, cada um destes itens aqui vão ter dentro deles índices, cálculos, fórmulas, que o Cero vai pegar as informações e vai calcular lá e vai fazer, e vai terminar o trabalho dele. Vai entregar pro chefe lá depois, para DCTF, Web de Aferição. Tá entendendo o recadinho? Tô. Então, é isso mesmo. Grava! Eu sempre, quando inicio essa parte aqui para as obras prediais no cadastro CNO, eu sempre peço para as pessoas,
Meus amores da minha vida, põe na porta da sua geladeira. Primeira categoria, destinação, tipo de obra, metragem. Abra cada uma delas ali. E decore. Todo dia, abriu a geladeira para tomar água. Água, cerveja não. Tomar água. Olha lá a categoria. Destinação. Aí você decorou isso aqui, gente. Vocês não erram mais para fazer a aferição de uma obra predial. Jesus Cristo seja obra de pessoa física ou jurídica. Entenda, pelo amor de Deus. Chega, Adriano, chega de dar xingo nós. Vamos embora. Gente, aqui ó, então vamos lá agora. Vamos começando. Primeira aba, categoria. Estou cada... Ô, Adriana, mas mesmo fazendo migração de SEI, nós não estamos fazendo uma migração de SEI para o CNO, mesmo assim tem que passar por tudo isso? Claro que sim, gente. Eu não falei que o cadastro da SEI lá antigamente tinha nada? Ele tem que passar pelo mesmo processo. Ah, mas e se eu não tinha SEI, CNO igual você marcou? Estou marcando, iniciando agora a minha inscrição, obra nova. Obra nova, volta aqui, deixa... Por isso que eu falo muita coisa, meu Deus do céu. Quando lá naquela aba que a gente viu logo no início lá, né? Você quer fazer o quê, tal, inscrever, não sei o quê, apareceu lá obra nova ou migrar SEI, já existente. Lembra que eu falei, você só vai clicar aqui, obra nova, se não tiver SEI, CNO. Quando ali tá falando obra nova, gente, pelo amor de Deus, eu só esqueci de fazer o comentário lá. Não quer dizer que é aquela mansão esquetese pintadinha da Xuxa lá do Rio de Janeiro. Não! Obra nova indica lá aquele campo, se marcar que estou iniciando uma obra nova, indica que eu não tenho CNO e não tenho SEI. É isso. Pode ser uma casa lá de 1972, quando eu nasci. Mas eu não tirei, eu vou ter que regularizar agora, é uma obra decadente, eu vou ter que abrir um CNO agora, não tinha SEI, não tinha nada, eu vou ter que abrir para regularizar, porque eu sei que vou ter que fazer também, senão não vou averbar meu imóvel, etc, etc. Mas a minha casa é antiga, meu Deus do céu, tá bem igual a Adriana. Não interessa, eu vou marcar lá, abrindo uma obra nova. Captou? Captei. Tá bom, corta aqui. Tô falando isso porque já tem muita gente me ligando no Brasil inteiro. Adriana, mas a minha obra não é nova, como é que eu ponho? Aqui só tem opção. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso, não. Focando aqui então, primeira aba. Cadastro do CNO Obra Predial. Categoria de obra. Meus amores, categoria de obras nada mais é do que você identificar o que vai ser feito naquele projeto que foi aprovado na prefeitura, foi liberado um alvarazinho, tudo bonitinho. O alvará, o seu projeto, a obra que você vai executar é uma obra nova? Você está começando? Está só o terreno? Está iniciando a sua obra ali, ó. Vai fazer uma mansão? Eu e a Poliana vai fazer uma casa lá na praia. Depois eu convido vocês. Eu vou fazer uma casinha bacana lá na praia. É uma obra nova. Comprei o terreno, põe lá, vou construir uma obra nova. É o meu projeto. Chama o arquiteto, faz uma casa lá para mim bacana. Uma obra nova. Certo? Categoria, obra nova. Ah, depois nós fomos lá, fizemos a nossa casa na praia lá, ó. Ficou bonitinho, hein? Mas tanto parente que nós temos aí, a minerada, não tá tendo mais espaço lá não para as visitas. Ah, não, Poliana, vamos ter que fazer mais um quartinho aqui, para esse povo. Vamos fazer um acréscimo aqui, ó, do ladinho aqui, deixa esse povo lá do lado de fora da casa. Senão não dá não, povo, tu misturar não. E aí nós vamos lá, chama o arquiteto de novo, faz um projetinho para mim de um acréscimo aqui, mais 2 quartinhos. Um acréscimo. Passou-se o tempo. Esparentada e nós lá, ó, acabou destruindo lá bastante aquela nossa casa lá. Poxa, né? A areia também, a água do mar vai deteriorando as casas, não vão? Bom. Aí eu tô assim, Poliana, ó, vamos dar uma reformadinha aqui, filho. Tem que dar uma pinturinha aqui, tem que fazer alguma coisa nessa casa. Aí lá vai nós de novo. Vamos contratar alguém aqui pra fazer pra nós. Fazer uma reforma aqui, né? Dar uma pintada pro Natal, pro Ano Novo. Tá captando? Tô. Ih, Adriana, ó. A água foi batendo aqui, ó. Atrás da casa, minha filha. Olha o que aconteceu ali. Tá quase desabando aquele negócio ali. É, não vai ter jeito não, Poliana. Vou contratar alguém aí pra vir aqui fazer essa demolição pra nós antes que o trem piora aí nessa casa, né? Aí eu vou lá, vou fazer uma demolição. Não tem que ter um projetinho pra tudo isso aqui? Tem. Adriana, por que você quer que eu entenda tudo isso aqui um separadinho? Repito. Para se calcular o custo dessa obra que a Adriana vai fazer e a Poliana, o Cero vai achar esse custo pra mim, viu? Nem sempre, às vezes, o que ele tá achando de custo lá,
tá coincidindo de fato com o que eu vou gastar, mas eu tenho que obedecer ele porque não tem jeito. O zero, quando eu indicar para ele nesse quadradinho aqui, quando eu estiver fazendo o processo e eu indicar para ele que é uma obra nova, vai ter um índice aqui dentro que vocês vão conhecer e eu vou falar bastante sobre ele lá, chamado VAL. Valor lá, unitário, para calcular e achar o custo da minha obra lá no zero. Só que ele envolve um monte de coisas lá, este VAL. Para a obra nova tem um índice, um VAL. Para um acréscimo tem outro índice. Para a reforma é outra situação. Para a demolição é outra situação. Por exemplo, o zero, quando a gente vai marcar que eu vou fazer a reforma lá da minha casinha, eu vou marcar aqui uma reforma e ele vai passar por várias tributações lá, é lá que vocês vão entender. Mas para a reforma, por exemplo, 65% de redução lá na base de cálculo previdenciário, a pagar no final da história lá. Vai pagar só 35%, caso de reforma. Demolição, então. Demoli lá uma parte, mediu o arquiteto, quem foi lá, mediu tal, etc. O projetinho mediu lá quanta demolição, qual a metragem daquela demolição, assim, se assado. Você vai tributar 10% que foi demolido. Ah, demoli a casa inteira, Adriana. Não sei. 10%. Adriana, a chuva chegou lá, demoliu, ó, derrubou a casa sua da Poliana. Tá muito ruim essas casas lá na praia. Ela, ó, natureza foi embora, mandou. Vou pagar também? Vou ter que fazer a aferição? Vai ter que fazer a aferição. Nesses casos, quando for desastres naturais, demolição por desastres naturais, tem um procedimento a ser feito. Claro que não vai ter tributação. Então, tudo isso que eu vou falando para vocês, gente, por isso que eu falo, é importante. E tem essa parte do cadastro aqui do CNO que não tem jeito. O vídeo tem que ficar longo. Não dá para partir, né? Se eu separar aqui, vocês vão se perder. Então, vão ter que ter paciência para poder assistir tudo umas 2 vezes esse curso, né? Então, beleza. Agora, mais uma observação, hein? É claro que depois vocês vão entender tudo, tá? Como que vai fazer o cálculo da reforma, como é do acréscimo, como é isso, como é aquilo, tudo lá pro zero. Aqui é para vocês prestarem atenção que não pode escolher. Se é obra nova, você não fala que é reforma. Ah, eu vou marcar que é reforma, Adriana. Você já me deu uma dica aqui, ó. Já falou que eu vou pagar só 35% da base de cálculo previdenciária. Como é que a Receita vai descobrir, filho? Não quero nem saber. Vou marcar que é reforma. Vai ficar mais baratinho. Mas na verdade era uma obra, não? Aí eu falo pra você assim, ó. Lembra que a Adriana já falou lá na teoria? Falei tanto do alvará. Falei tanto que a Receita Federal tá só assim, ó. Só recepcionando os alvarás e os habites. Desde a partir de 11 de fevereiro de 2021. Tá. Acho que ela não vai saber que tem um projeto, um alvará que era casa nova. Que era uma obra nova. E você vai querer enganar aqui pro certo cobrar menos, fazer o cálculo, tirar a certidão, sair saltitante pela rua, ainda vai fazer churrasco? Não vai adiantar, porque ela vai te pegar e ainda vai te ferrar. Multa pode ir até 225%. Cada informação aqui é seríssima. Então, vocês têm que tomar cuidado com o projeto, com o alvará a ser executado. Mais um detalhe aqui importante. Se, porventura, você selecionar acréscimo, reforma e demolição, obrigatoriamente, tem que ter uma área existente, poxa. Como que eu vou fazer um acréscimo se a minha casa não estava pronta? Como é que eu vou reformar uma coisa que não existe? Como é que eu vou fazer uma demolição numa coisa que não tem? Né? Mas eu preciso, obrigatoriamente, tem que ser... O próprio sistema, na hora que for marcando, ele já é existente. Tem que ter algum. Ai, meu Deus, mas é muito complicado. Não é. Vai prestando atenção. Põe na porta da sua geladeira lá a tabelinha que vocês vão decorar tudo e vai ficar expert no assunto. Agora, olha aqui. E que é isso aqui embaixo, Adriano? Ó, tá repetindo aqui, existente. Aqui, obra nova de novo. Acréscimo, reforma, demolição de novo. E tudo repetido, igualzinho. Quadra esportiva e poliesportiva, estacionamento térreo aqui dentro. Tem uma garagem também, tá embutida aqui na legislação aqui dentro. A garagem tá aqui, ó. Piscina, área complementar do posto de gasolina. Que é isso aqui? Meus amores da televisão. Agora... entremos numa outra parte. Já entenderam? Categoria da obra. Sim. Tá claríssimo. Beleza. Aí a legislação vem para poder complicar um pouquinho mais o meio de campo aí do senhor, né? E o legislador, eles são inteligentes, espertos, para cobrar tributo, eles é uma beleza, né? Mas para poder... Não, vou nem falar nada. Deixa pra lá. Então, assim... entender a categoria, ok, sabendo, repito, que o zero se utiliza destas informações para regularizar a sua obra predial com base em metro quadrado, ok.
Aí, o legislador falou assim, coleguinhas, tudo bem, você fez o seu projeto, você vai construir, né? Aí tá lá na legislação, fala assim, ô Adriano e Poliano, vocês vão construir a casa de vocês lá na praia? A sua casa vai ser aquelas casas mais assim, simplesinha? Ou vocês vão querer fazer uma piscininha lá também? Tá no seu projeto que você vai fazer aquela piscina chiquetésima lá com coqueiro, tudo lá, vai ter uma piscina? Ah, vai sim, ué, você acha que nós vamos fazer uma casa na praia pra ir passear, não vai ter uma piscina, vai ficar naquele calor lá sufocando? Não, vamos fazer uma piscina, vamos. Vai ter uma garagem? Tem que ter uma garagem pra pôr os carrinhos lá, né? Nem que seja uns carrinhos, fusquinha chegando lá na praia. Tem que pôr dentro da garagem. Vai ter uma garagem também, Adriano. No seu projeto está prevendo a construção da casa. Vai ter uma piscina, vai ter isso. Ou quadra poliesportiva para as meninadas brincar lá também. Vai ter tudo isso. Ou só não vai ter essa área de posto de gasolina lá na minha casa, que aí não. Aí já tá envolvendo outras coisas. Mas aqui é para quem for, né, fazer aí, claro, eu tô brincando, mas é para quem vai fazer a posto de gasolina, vai ter que se atentar a essa parte aqui, né, também, mas o raciocínio é o mesmo. Então, gente, brincadeiras à parte, para vocês entenderem que o legislador diz assim, ó, se vocês forem fazer então aqui esses tipos de situações, se vai fazer, aqui você pode fazer uma reforma na piscina, aqui você pode fazer um acréscimo na quadra poliesportiva, tem mais molecada chegando, precisa aumentar a área, aqui eu posso demolir o que eu quiser, eu quero arrebentar minha piscina, fazer outra, não sei o que, etc, etc. Por isso que tá tudo aqui embaixo. O que isso tem a ver com essa história toda? Tem a ver com a história toda, meus amorezinhos? Porque o legislador falou assim, ó, estas áreas aqui, ó, tchan, 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 aqui embaixo, que eles consideram como áreas complementares. Faz parte do seu projeto. Área complementar do seu projeto. Vai fazer uma casite, é casa? Uma casite aqui? Então, se colocou no projeto, o arquiteto, tá previsto, tá tudo lá bonitinho. Vai estar no alvará, tá tudo bonitinho, que você vai fazer alguma coisinha dessas aqui, você vai flegar aqui, você estiver fazendo. O que muda? Observe agora, eu deixei aqui por último. Porque o legislador diz o seguinte, esses tipos de informações que estiverem no seu projeto serão classificadas como áreas complementares. O resto do seu projeto, tudo será classificado como área principal. O que isto quer dizer? Que se eu vou construir a minha mansão na praia, vai ter 1.000 metros quadrados no total. Destes 1.000 metros quadrados, 40 metros, minha piscina vai ser chiquetésima. 40 metros é piscina. Eu vou ter que marcar aqui embaixo. Vocês estão vendo a pometragem aqui por enquanto? Eu só estou indicando o que eu vou fazer. Quadra poliesportiva. Tantos metros. Beleza. Tirou estas metragens correspondentes a estas áreas, o que sobrar, tudo vai corresponder à área principal do seu projeto. Adriana, minha casa tem quiosque lá fora. Faz parte da área principal do projeto. Ah, tem mais não sei o quê. Faz parte da área do projeto. O que quer dizer isso? Agora, para fechar essa parte aqui da categoria, tudo do projeto que estiver classificado como área principal, ele vai passar por fatores de reduções. Vão ser reduzidas essas áreas. Só que essas áreas, elas vão ser reduzidas com base no que a gente chama de índices de equivalência. O que é isso, Adriana? Não é aqui que você vai entender isso. Aqui nós estamos apenas indicando aquele meu projeto, o que ele vai ser. Não é aqui que vai ter, vocês não vão enxergar valor nenhum aqui. Valor é só no zero. Então aqui eu tenho que informar para o zero bonitinho para que ele faça o cálculo corretamente. Área principal vai passar por várias reduções. Mas estas reduções, elas vão ser ocorridas de acordo com a destinação do meu projeto, que nós vamos visualizar a próxima tela. O que é destinação? Então, tudo que eu for fazer, meu projeto, a minha obra nova, qual vai ser, no meu exemplo que eu estou dando aí, a minha casa lá da praia? Minha casa da praia, Adriana, vai ser uma casa unifamiliar.
Mas é multifamiliar, você tá levando os parentados tudo. Não, ele só vai visitar e vai embora. Entendeu? É uma casa unifamiliar. Vocês vão entender, que eu vou abrir tudo ali, vocês vão entender o que classifica aqui dentro da destinação. Só estou te dando o exemplo. Se é multifamiliar, eu indicar que é multifamiliar, esta minha área toda do projeto que ficou, e eu atrelei que é unifamiliar, vai ter um índice para reduzir aquela área. O resultado daquela área reduzida é que o Celso vai pegar, fazer os cálculos dele. Vocês vão entendendo. Calma que depois na prática vai ficar mais fácil. As áreas complementares, também o legislador diz assim, tá bom, essas áreas complementares aqui, desse 1000 metros da sua obra que você vai fazer, do seu projeto, estas áreas aqui, quando elas forem cobertas, tem toda uma história, hein? Quando forem cobertas, você só vai tributar 50% dessa área. Se eu falei que a minha piscina, 40 metros é piscina, só vai tributar se for a piscina é aberta, no caso. Espera, deixa eu dar outro exemplo, a garagem é mais fácil. Depois eu dou o exemplo da piscina. Aí eu vou falar assim, ó, a minha garagem, ela não pode estar dentro da minha casa, ela tem que estar fora da casa. 30 metros, o exemplo aí da garagem. Aí o legislador fala, se a sua garagem está cobertinha, só 50% que vai para tributação. Então o CERA vai pegar só 15 metros para tributar lá, aplicar o VAL e tributar. Ah, minha piscina, Adriana, uns 40 metros. E ela é descoberta, filha. Nós vamos ficar lá tomando solzinho, né? Beleza. Só vai tributar 25% da sua área lá dos 40 metros. Entendeu? É este o raciocínio que vocês têm que ir captando aqui na parte da categoria de obra. Por enquanto é isso. Categoria de obra é exatamente isso que eu acabei de explicar aqui. Beleza? Adriana do céu. Quando que vai terminar aqui? Falei que esse aqui é pesado. Mas não tem jeito. Próximo passo. A mais difícil é essa aqui, viu, gente? Essa aqui é a que vocês têm que entender. Daqui é complicadinho também, mas vocês já vão entender que é um pouquinho assim mais simples, né? Beleza. Vamos lá, Adriana. Aba 518. Aba destinação. Selecionar a destinação que será dada à sua obra, gente. Moral da história. Se você vai construir a sua casa, seu prédio, é um comercial, salas e lojas, é um galpão industrial, é uma casa popular, é um conjunto habitacional, claro que se eu vou fazer alguma coisa eu tenho que dar uma destinação para ela. A minha eu já dei, a minha é uma praia. Eu vou para lá descansar, porque senão vou infartar aqui, a voz já nem aguenta mais. Eu quero tomar cervejinha, eu quero sentar lá e tomar um solzinho. Entendeu? É a destinação da minha casa nova. Aqui eu falei. No caso da minha obra nova, eu mando, eu quero, a Poliana também manda, mas é minha também com ela. Então a gente vai marcar aqui que nós estamos fazendo um residencial unifamiliar. Agora, vai que, né? A gente resolva lá, nada, vamos fazer aqui, vamos fazer mais casas, mais não sei o que aqui, a gente já põe mais família, põe mais gente. Não, então vai ser um residencial multifamiliar o meu projeto. Ah, não, Adriana, ó, o meu projeto aqui que eu estou abrindo um CNO é para fazer um prédio comercial, um escritório. Tá. Ou salas, lojas, mais não sei o que. Ah, tá. Não, Adriana, eu aqui tô com um projeto, vai ser executado um projeto para fazer um edifício de garagens. Pode ter, sabe, esses edifícios só para guardar carros, né? Nada disso, minha filha. Eu aqui vou fazer um galpão industrial. Opa, vai fazer um galpão industrial aí? Vai gastar muito dinheiro em fazer um galpão industrial aí, né? Dá uns milhõezinhos aí, né? Vai. Então, marca que é galpão industrial. Não, Adriana, não tem tanto dinheiro assim não. Um dia eu chego lá. Eu sou mais simplesinho. Eu vou fazer uma casa popular. Marca aqui. Não, conjunto habitacional popular. Pode ser. Pessoal, destinação de projeto para execução de obra predial por metro quadrado. Temos estas situações aqui. Vocês vão ter que indicar. Tem que estar definido no seu projeto, consequentemente no alvará. O arquiteto, ele tem que dizer o que vai ser feito ali naquele projeto. Tem que dar nome aos bois. Porque você vai ter que abrir essa inscrição e vai ter que marcar aqui.
o que que é. Você não pode ir na sorte, achar que é, ir lá e querer analisar um projeto. Aqui ainda tem a Poliana, a Sara, dá um jeito. Mas eu, Adriana, contadora, tributarista, isso, aquilo, eu tô até virando, né? Analista de projeto também, porque eu preciso para fazer as aferições no Brasil inteiro. Mas é isso que vocês têm que tomar cuidado, né? O arquiteto tem que especificar aí para vocês. Não pode escolher uma destinação diferente do que de fato vai ser feita. Agora, por que isso? Quando você escolher a destinação do seu projeto, mais índices estarão aqui dentro. Cada um tem um negocinho aqui dentro. Tá informando lá pro Cero, tá dando uma informação para ele lá. O Cero vai se utilizar de um montão de informações que vão sair daqui de dentro para fazer os cálculos do seu INSS da sua obra. Entendeu? Lembra que eu falei o que sobrou da área principal aqui, da categoria, assim, assado, seu projeto? Ele vai ter uma reduçãozinha, mas de acordo com a destinação. Eu vou ter que, quando eu indicar aqui um residencial unifamiliar, aí depois o Cero vai olhar assim, vai dar uma bisoiadinha, ou esse aqui se enquadra nessa tabelinha desse residencial unifamiliar, eu vou dar essa redução para essa área dele aqui, assim, assado por equivalência. Depois vocês vão entender. Agora, próximo passo. Você vai ler tudo isso aqui dentro? Ou não? Será? Eu leio? Vai ficar muito extenso, né? Mas vamos ler. É melhor, né? Mesmo que fique um pouquinho mais extenso. Presta atenção. O que está dizendo aqui apenas, ele está detalhando o que se enquadra em cada um dessas destinações que eu citei para vocês. O que se enquadra como residencial unifamiliar? Uma edificação residencial para uma única família. E no multifamiliar? Mais de uma residência familiar. Ah lá, um edifício residencial, ele se enquadra, né, ali um prédio, tem um monte de gente lá dentro do prédio, não é só casa. Hotel, motel, spa, hospital, áreas comuns de conjunto habitacional, tal. Comercial, salas e loja. O que se enquadra para eu saber? Como é que eu vou saber, Adriana, se meu projeto ali eu vou marcar lá a destinação que é um comercial, salas e loja? Dê uma bisoiada lá, ó. Posto de gasolina. Edificação composta de hall de circulação. Vai ser enquadrado comercial, salas e loja. Escada, elevador, andar com pilares ou paredes divisórias de alvenaria previstos, tal, etc. Comercial, salas e loja. Tem que fazer o enquadramento correto. Já vou dar uma dica aqui, hein? Aqui, se vocês observarem, eu falo isso quando acontece muitos casos na prática, eu sempre vou questionar. Muita gente me pergunta, Adriana, igreja, onde eu classifico uma igreja? Ela entra no galpão industrial ou devo classificá-la aqui? Ela não está dizendo onde ela entra. Porém, fiz a consulta também no Fale Conosco. E eles responderam que o mais correto é que igrejas se enquadrem nesta característica de comercial, salas e lojas. Então, a destinação do projeto é esta que vocês têm que escolher para igreja. Moral da história, vai pagar mais um tiquinho de INSS, porque quando é no galpão industrial é um tiquinho mais barato. Mas é isso. Seguindo. Edifício de garagem, edificação destinada a garagem de veículos. Já falei, galpão industrial. O que se enquadra como galpão industrial? Pavilhão industrial, oficina mecânica, pavilhão para feiras, eventos e exposições, depósitos fechados, teleiros, silos, tanques ou reservatório, barracão, hangar, ginásio de esporte e estádio de futebol, estacionamento, térreo, desde que seja uma obra única e não esteja inserido no corpo principal a que se refere o estábulo. Vamos ter que olhar isso aqui. Casa popular. Tem que haver previsão legal para classificar como econômica, popular ou equivalente. Edificação residencial unifamiliar com área total até 70 metros, construído com mão de obra assalariada. O que mais? Conjunto habitacional popular. Ó, aqui essa casa popular, depois vocês lembram da teoria lá, hein? Tem outros requisitos para depois enquadrar lá, que as situações, hein? Vamos lá. Conjunto habitacional popular. Complexo habitacional com previsão legal para classificá-lo como habitacional e econômico, popular ou equivalente. As unidades habitacionais devem ter área ali, ó, previstas também, não pode ser superior a 70 metros quadrados. Então, estas serão as destinações aí que vocês vão ter que analisar sempre os projetos para que vocês identifiquem e marquem a informação corretamente e saiba como fazer o enquadramento da destinação aí da sua obra. Destinação, tá lá. Adriana, e o tipo de obra agora? Que é isso, meu Deus do céu?
Item 519. Aba tipo da obra. Selecionar o tipo da obra que está sendo construída aí. Você vai construir sua obra alvenaria, madeira ou mista? Você decide. Seu projeto está decidindo de que jeito que vai ser feito. Tem que falar lá no projeto. Vai ser de alvenaria, vai ser de madeira ou mista. Aí você pergunta aí, Adriana, e a sua casa lá na praia, você vai fazer de areia? Igual fizeram no Rio de Janeiro lá, lembra da época? Sérgio Naia, né? Acho que era. Tchum, desabou o prédio. Vai fazer de areia? Né? Não! Não é a história dos 3 porquinhos. Vai ser de alvenaria. No meu caso, lá da casa da praia. Vou marcar a alvenaria. A Adriana minha vai ser de madeira. Fazer uma casa de madeira, eu quero, quero cantar, pôr uma musiquinha, ficar lá de boa. O problema é seu. Faz qualquer que você quiser. Eu acho que eu vou fazer mista. Minha casa vai ser mista, viu? O que será que eles falam aí, hein? Como mista? Nós vamos saber. Moral da história. Por que eu tenho que saber essa porcaria aqui também, Adriana? Por que eu tenho que indicar esse trem aqui, meu Deus do céu? Sabe por quê que você vai ter que indicar? Dentro de cada um desses 3 itens aqui, que você escolher, é aqui que vai sair a alíquota. Para que o zero... Tchum, tchum, tchum. Não falei? Vocês vão entender o que chegar no céu. Na hora que chegar lá, o céu vai falar assim, esta obra é uma categoria, obra nova, é destinação unifamiliar, o tipo é de alvenaria. Aí ele vai falar assim, vou pegar o índice da obra nova, assim, se assada, etc, etc, vai gastar 1 milhão para fazer essa obra aqui, Aí ele vai falar assim, o custo da obra eu já achei. Agora eu vi que é de alvenaria. Tinha 20% em cima daquele 1 milhão. Aí ele fala, achei a base de cálculo previdenciário. E é aqui que eu vou cobrar o INSS agora. Achou a base de cálculo. Dali para frente outros 500, que a gente vai ver lá no zero. O raciocínio é esse que vocês têm que ir gravando aqui. Quando ele fez isso, então, 15 alíquota. É pesadinho, né? 20. Agora, se você, porventura, vai executar a sua obra, vai se enquadrar madeira ou mista, a alíquota que está embutida aqui dentro para achar o custo da sua obra é 15. Dá uma diferencinha, 5%, né? Não dá uma obra de 1 milhão? Opa, hein? Tô falando 1 milhão. E esses prédios gigantescos aí? 100 milhões, 200 milhões? Pensa, 5% diferente. É este raciocínio que vocês têm que ir aprendendo aqui para conseguir aí fazer bem feito a execução de uma obra predial. Lembrando, nadinha disso aqui se aplica para obras não prediais. Obras e serviços lá de infraestruturas regularizados com base no contrato. Lá é outro procedimento, outro formato de ser apurado o custo daqueles tipos de obras, o INSS daqueles tipos de obra. Nada a ver com isso aqui. Beleza? Tem que, tic-teco, acorda aí. Feito isso, vamos só dar uma bisoiadinha antes, porque nós precisamos entender isso aqui, Olha lá. A obra será do tipo mista. Quando que eu vou poder colocar que essa benditinha aqui é tipo mista? Olha aqui. Se as paredes externas ou a estrutura da sua edificação, seu galpão industrial, seu prédio, olha lá, forem de madeira, de metal ou de material pré-fabricado ou pré-moldado. Independentemente, meus amores, do material utilizado na cobertura, no alicerce, no piso, nas lajes ou na repartição interna. Ou poderá ser classificada como mista se a edificação for do tipo rústico, sem fechamento lateral, tá? Ou lateralmente aí fechada apenas com tela, mureta de alvenaria. Adriana, meu Deus do céu, já me interessou esse trem aqui. Eu classifico como mista. Mas tudo isso, Adriana, mas peraí, minha obra foi toda feita de pré-moldado. Eu classifico já direto como mista? Nesse caso aí, não. Pré-moldado não. Vai fabricar estrutura metálica. Para fazer a sua estrutura da sua obra e as paredes externas, vai usar essas coisitas
Será que seja realmente é melhor classificar direto como mista aqui e ganhar os 5%? Ou será que nessas obras aí, normalmente o que se faz desses tipos aqui envolve milhões? Seria melhor pegar o outro crédito das notas que você comprou, do pré-moldado, pré-fabricado, para fazer lá? Será que não dá mais de 5%, hein? Tô achando que dá e tenho certeza que dá, dependendo da situação. Por isso tem que tomar cuidado. Ah, mas então, tá, a minha vai ser de pré-moldado, Adriana, eu vou fazer minha obra inteira, a estrutura dela, as paredes externas inteira com pré-moldado. Beleza, só que tem todo um esqueminha para você ganhar 70% de desconto, de redução, lá da base de cálculo previdenciário no final da história. Só que para poder fazer isso, você teria que ter classificado ela aqui, no tipo alvenaria, para poder se utilizar das notas fiscais lá. E é lá que eu vou falar para vocês no céu como que vocês vão lançar essas notas. Como é que vai ser feito em toda uma sistemática. Tá achando que é só ir lá e lançar as notas? Tem que entender tudo depois. Quando que pode se utilizar dessas outras reduções aí, que de repente vai ser viável ao invés de classificar. Classifica direto como mista. Se depois que você entender no céu, de repente entender lá, que você não vai alcançar o que eu vou explicar lá depois, da parte aí, da quantidade que vai ser utilizada nessas situações, que talvez não atingiu o limite lá, não adiantar. O limite tem que atingir 40% ou mais do custo da obra que o Cero vai encontrar lá. E vocês, eu já falei aqui, ó, o Cero chegou aqui e achou o custo da obra. Lembra que eu falei? E aplicou a alíquota. Então, daquele montante que o Cero apurou ali, se multiplicar 40%, se o total das notas, que você comprou as notas, tem todo um esquema, a gente vai falar lá, chegou ali nos 40% daquele custo ou mais, aí já é melhor lançar as notas tudo lá dentro do sistema. Pra bater por lá. E não classificar como mista aqui. Ô Adriana, agora que eu descobri, já fiz o meu. Meu Deus do céu, eu quero voltar lá. Aí vamos só bater mais um papinho, mas agora é tete a tete. Deixa eu só mostrar a última tela, vou tete a tete e depois eu vou finalizando com a parte da metragem, porque depois é só o resumo, vou fazer os comentários. Tete a tete, vem o tete a tete agora. Ou não, deixa pra depois. Vamos finalizar a metragem primeiro. Adriana do céu, já entendi categoria. Entendi destinação. Tô fazendo meu mapinha para pôr na porta da geladeira que eu vou decorar tudo isso aqui, porque eu já vi a seriedade do problema. Tipo da obra, já entendi também. A metragem da obra. Onde eu vou tirar isso, Adriana? Eu tô desesperado procurando a metragem da minha obra, a metragem da minha piscina, da minha garagem, da minha... Projeto. Alvará. Ai. A minha área principal, que eu falei pra vocês lá, na categoria, a minha casa nova, do meu projeto, eu não falei que eu tinha um projeto de 1.000? Da minha área principal, da minha obra nova, 870 metros. É referente à casa, a área principal, a obra. Olha aqui. Da minha área principal da obra nova, então, tá aqui, né? Ele tá repetindo aqui, tá aqui, beleza, eu coloquei 870 metros no meu tic-tac. Olha lá, ó. Área complementar, não falei que temos 4 ali? Sim, já entendi também. Tá. Você decide, você tem que olhar o que tá no projeto. Vai fazer uma quadra poliesportiva? Vai! É um residencial unifamiliar? É a destinação da minha obra. É uma área aí, sim, residencial unifamiliar. Ela é do tipo de alvenaria? Sim, é de alvenaria. Beleza. Então, conta pra mim aí, essa quadra poliesportiva, essa área que você tá fazendo, ela é coberta? Qual é a metragem? É coberta ou de repente uma parte vai estar coberta, outra descoberta? Você tem que saber o que tá falando, tá sendo feito. Se for a parte coberta, tem que ter uma metragem da área coberta. Porque lembra que eu falei que áreas complementares, a coberta vai ter a redução de 50% da área que for colocada aqui. Só 50% que vai para tributação. Se for descoberta, a redução será 75%. Só 25% da área que vai para tributação. Faz diferença? Claro, gente. Tá tendo redução da área, vai diminuir a contribuição previdenciária da sua obra. Beleza. Então, o total que der aqui, mais o que der aqui, ou se tiver mais outras áreas complementares no seu projeto, etc, o total tem que bater com o total do seu projeto. Redondinho. Não deixa dar diferença nem de 0,1. Porque eu já tive que retificar uma aferição para um contribuinte, não lembro de onde que era.
É lá de Manaus, parece. Eles foram lá no cartório para regularizar. Tava lá a diferença, 0,01 do projeto com o que estava aqui na certidão. Tivemos que desfazer tudo. Eu tinha pago 200 e tantos mil. Uma confusão que vocês têm ideia. Tudo bem, pra mim é bom que aí nós ganhamos dinheirinho bom, né? Porque pra desenrolar isso. Mas moral da história. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que bater as informações. Tá bom, Adriano. Próximo passo. Aba resumo. Depois eu vou fazer os comentários aí, tá? Vamos no final, eu vou fazer os comentários. Portanto, terrenos. 5.1.11. Aba resumo. Olha aí, vai dar lá, ó. Certifique-se de que todos os dados informados estão corretos, gente. O responsável pela inscrição da obra no CNO será o responsável por manter atualizados os dados cadastrais da obra, bem como a informação do seu endereço perante o seu CPF ao CNPJ do responsável. Nem todos os dados do cadastro podem ser corrigidos ou atualizados via internet, vocês já entenderam, já viram isso. Portanto, meus coleguinhas, o usuário deve verificar todos os dados informados antes de finalizar essa inscrição do CNO, evitando erros que somente poderão ser corrigidos em unidade de atendimento da Receita. Mentira, por processo digital agora, manual é velho, não pode esquecer o seu tic-tac. Vai dar problema, às vezes vai indeferindo várias vezes, leva tempo, às vezes você precisa da certidão rápido. Cuidado! Os dados do responsável pela obra são alimentados pelas informações contidas nos cadastros do CPF e CNPJ. Portanto, o responsável, de acordo com o artigo 5º da IN 2061, que vocês é que vão definir quem vai ser o responsável pela inscrição, responsável pela obra, deve manter os seus dados atualizados nos respectivos cadastros lá da Receita. Pelo amor de Deus, senão vai dar encrenca. Moral da história. Resumo. Última tela. Ao se cadastrar a inscrição do CNO. Tudo que nós cadastramos em cada aba, alvará, responsáveis, informações da obra, contratantes, categoria, destinação, tipo, metragem, aqui nesse resumo agora. Antes de vocês finalizar aqui nesse último botãozinho, confira de novo, gente. Adriana, tá, errei aqui nessa aba. Passo anterior, volta lá e corrige o problema. Adriana, tá bom, eu dei uma conferida só assim, mais ou menos, tava cegueta, igual você assim, né? E ainda passou. Você acredita que eu terminei o negócio aqui, ainda tem um probleminha? E agora? Como é que eu faço? Eu já finalizei, tô chorando aqui agora. Eu já vi que há algumas informações aí que eu vou ter que pedir pra Receita. Como é que eu faço? Me ajuda. Agora. Ô, Adriana, vai ter que abrir o processo mesmo? Vai, não tem jeito. Depois que você fez isso, data de início, mais não sei o que, igual a gente já avaliou até agora, algumas informações, vinculou, alvará, vai ter que desvincular, porque vocês viram ali de fato que às vezes não ia ser negócio para vocês. Processo digital. Mais não sei o que. Adriana, e se eu errar alguma coisa aqui, ó, referente à categoria da obra, da destinação, do tipo de obra e na metragem? E eu já tinha finalizado aqui. O que pode acontecer? É diferente dos outros campos que não são permitidos? Chega pra cá. Chega pra mim, meus amorzinhos. Eles definiram que estes campos, categoria, destinação, tipo de obra e metragem, vocês podem voltar aqui a qualquer momento. Mesmo que você já esteja com o formulário da sua inscrição bonitinha, finalizada. Pode alterar o que você quiser isso aqui, ó. Posso? Pode. Mesmo depois se eu já tiver feito a aferição da minha obra, já tiver tirado a certidão, posso voltar qualquer hora aqui? Ou, não é assim também, né, filho? Tá te dando uma ajudinha, você quer tudo também? Não, né? Antes de partir para a finalização lá no CR, pode voltar aqui qualquer hora. Entendeu? Entendi. Era esse o recadinho que eu queria dar aquela hora. Feito isso, finalizou. Ele ainda te darei mais umas informaçõezinhas aqui, ó. O CNO. Ai, volta, Adriana, volta. Muda lá. Que eu tô aqui falando e deixa eu voltar aqui, ó. Então, conferiu tudo bonitinho, finalizou.
O CNO conservará o mesmo número da SEI que originou o cadastro, ó, lembra, não muda. Ele fala que a inscrição, olha lá, ó, foi inscrita, beleza? Aí, presta atenção. E é possível obter o comprovante da inscrição, terminou tudo, depois que você finalizou, imprime aqui, ó. Segue os meus conselhos depois que eu vou falar umas coisas no final ali, hein? Organização é tudo nesse tipo de processo. Basta para cada tipo de documento. Depois nós vamos conversar. Abre já de cara, abriu o CNO, abre a pastinha CNO. Põe lá dentro isso aqui. Importante! O número do CNO será utilizado para todos os atos referentes à obra cadastrada, hein? Informe ao responsável aí pela obra que ele deverá guardar esse número e que a inscrição gerada no CNO somente surtirá efeito para os demais sistemas da Receita no dia seguinte à inscrição. Isso é verdade agora? Manual velho 1.1 2019. Não, tá mais rapidinho agora, não é bem assim não, tá? Mas estamos no manualzinho. E agora? Preste atenção aqui nesta informação aqui importante. Imprima, né? Imprimir o comprovante de inscrição e de situação cadastral. Clica aí no botão, bonitinho, ok? O sistema permite visualizar e imprimir o comprovante, tá? Ok? Vai, clica. Ô, Adriane, cadê? Nós já visualizamos ele lá na teoria. Lembra que eu mostrei? Ó, o formulário aqui do CNO é esse. Quando for de obras prediais, vão ter as informações de obras prediais. Quando for de não predial, não predial. Lembra? Lembra. Agora, olha aqui. Item 5.2. Inscrever nova obra. Agora, não quero mais fazer com migração, não. O que eles falaram aqui? Quando você quer fazer a nova obra, conforme nós já conversamos bastante. Seguir os mesmos passos do item. Inscrever obra a partir de matrícula 100 do CNO. Nesse caso aqui, ó, os campos deverão ser preenchidos conforme informações da nova obra. Vejam também o manual referente à inscrição de obra nova, tal. Nem precisa. É isso aqui, o processo é o mesmo, o procedimento é o mesmo, é se atentar no manual da Adriana. Adriana aqui, explicando tudo para vocês, é no manualzinho Adriana, que vocês têm que se atentar, beleza? Para fazer o processo certinho, pode ter certeza que eu sei o que eu estou falando aqui para vocês, gente. E agora? 5, 2, 1. Adriana, não vai acabar mais não esse negócio, pelo amor de Deus. Tá acabando, peraí, tá quase acabando essa parte. Inscrição de uma obra vinculada a uma obra principal. Obra de adquirente. O que quer dizer isso aqui? Gente, olha aqui. Caso a inscrição que estiver sendo efetuada seja de uma obra originada de um projeto maior, então o usuário deverá efetuar a inscrição normalmente via internet. Exemplo. O usuário solicita a inscrição no CNO para individualizar uma fração ideal de um apartamento, por exemplo, que pertence a um prédio, um projeto total. De posse do número da inscrição do CNO gerado pelo sistema para a fração ideal, do número da inscrição do CNO referente à obra do projeto maior e da documentação necessária para a comprovação da vinculação entre as obras, o responsável pela obra deverá comparecer ao atendimento da Receita. Tem certeza disso? Não mais. Procedimentos, processo digital. Tá vendo a quantidade de coisa? Vai tudo para o processo digital agora. Quem se enquadrar nessas situaçõezinhas aqui vai voltar depois, na época, e dar uma bisoiada. 5.2.2, clicar no botão finalizar ali, se é isso aqui que ele está falando dessa telinha anterior ali, beleza, também vai lá e imprime, ok, importante. O número do CNO será utilizado, a mesma ladainha tal, que é claro, está repetindo aqui, repito, que é devido a essa situação específica que nós acabamos de ver aí no finalzinho da história. Adriana, o treino acaba, tô cansado. Acabando, meus amores. Karma aí. 5.3. Alterar a obra no CNO. O sistema permite ao usuário alterar os seguintes campos. Tchum, tchum. É importante saber disso. Lá na aba Informações da obra. Adriano, não precisa repetir aqui mais não, você já falou tudo. Já falei uma única vez, alterar o endereço, tal, assim, se assando os dados da obra. Se na segunda vez precisar, processo digital. É isso aqui que ele tá contando tudo de novo, tá? Se ficar lendo agora, acho que não, né, gente? Aí realmente fica cansativo. Aí ele fala, aqui que eu falei, ó, abas, categoria, destinação, tipo de obra e metragem, são editáveis, sem restrições. Pode alterar o que vocês quiserem. Você tentando o que eu falei, ó, os alertas, antes de prosseguir lá pra frente. Tá bom. Adriana, eu quero agora consultar a minha obra aí no CNO, me ajuda? Fiz a inscrição, tá bonitinho.
Eu quero saber agora como que ela tá lá dentro. Qual o status dela? Tá ativo, tá suspenso, tá pendente, tá não sei o quê? Tchum, 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 tchum. Vamos lá saber como? Ao usuário será permitido via ao próprio ECAC. Lá entrou no ECAC, vai na aba cadastro. Vai entrar no mesmo lugarzinho. Só que agora você quer consultar uma obra no CNO. Neste caso, então, ele deverá figurar no CNO como responsável, corresponsável ou contratante. Ah lá, passo 1. Vai lá dentro do CNO, consultar obra. Procure qual que é a obra que você quer consultar. Eu quero consultar essa aqui que eu abri, essa aqui, ó. E tem que estar já como CNO. Você, por exemplo, nós fizemos um modelinho migrando aquela CEI para cá. Quando eu finalizei, transmiti aquele complemento, finalizei tudo lá, migrei para o CNO, aquela CEI vai aparecer aqui dentro, só que aqui, ó, como CNO. Aí, quero consultar? Clica nela, ó, o quadradinho, clica. Como é que tá lá? Ixi, tá encrencada, hein? Olha lá, tá com a situação suspensa aqui, ó, tá vendo? Tem algum probleminha lá. Lembra as situações? Suspensa, paralisada, nula, blá, blá. Tá com encrenca essa aqui que eles estão consultando, hein? Ai, 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 ai. Mas vamos lá. Tem a opção também. Não achei, Adriano, o CNO que eu quero consultar aqui. Opa, vai, olha tudo isso aqui. Tenta, procura, digita aqui, filtra. Vê se o bendito aparece. Tem que aparecer aqui. E agora? Olha lá, achou no filtro? Tum, achei! Apareceu aqui o CNO, Adriano, através do filtro. Ai, que belezinha. Olha aqui a benditinha, tá com a situação suspensa. Ai, tô apavorada. Eu falei lá na parte da teoria, quando ela fica suspensa. Vocês têm que saber como é que fica a situação do seu CNO aqui dentro. Adriana, tá bom, já tô consultando tudo, beleza? Imprime, eu quero imprimir esse recibo aí que eu tenho que mandar lá pro meu cliente. Ele tá me xingando. Como é que eu faço? Pra saber e mostrar pra ele onde vai sair a informação que tá realmente suspensa esse negócio. Opa, olha aqui. Situação da sua obra que você tá consultando. Ah, tá suspensa aí, meu amor. Ah, não pode ficar com esse estado suspensa, não. Alguma coisa aconteceu, você vai ter que ir atrás e descobrir. Mas no processo do nosso curso todo, você vai entender cada situação aí, filho. Ah, mas vai. Imprime aí, dá seguimento. A carinha aqui do benditinho aqui, ó, um modelinho. Olha lá, ó. A carinha, olha lá a situação suspensa aqui, ó. Você imprimiu o relatório pra você mandar lá, pra provar lá. Ó, a CNOzinha aqui, o nome dele, tudo ok. Né, um modelito, beleza? Adriana, agora eu quero paralisar essa minha obra. Abri o CNO, cumpri com todas essas obrigações todinha que você me falou, que eu já tô maluquinho, doidinho. Gente, só que na hora de abrir, vocês estão vendo o curso aqui, ó, quase 2 horas, só essa parte. Só que quando vocês já assimilarem tudo isso aqui, vocês fazem um cadastro senior em 10 minutos. Pra vocês terem uma ideia, 10 minutinhos vocês fazem o cadastro depois. O negócio é isso aqui, entender tudo, né? Ó, Adriana, quero parar minha obra aí. Preciso paralisar, acabou o dinheiro. Eu e a Poliana. Tava lá com dinheiro, tava indo bem lá na praia, sei lá, tá chovendo demais, não tá tem jeito, eu só gastando lá, ó, mão de obra, mas não sei, eu preciso parar. Eu tenho que voltar aqui no meu cadastro CNO e põe a data, tô parando agora. Passou a tempestade da chuva. Ah, vamos voltar de novo, vamos lá construir, continuar terminando nossa casa, beleza. Mas, por enquanto, eu estou paralisando por enquanto aqui, apenas. Procurei minha inscrição do CNO, qual que eu quero paralisar, clico nela, ela tá ativa lá, ó, tava andando. E para andar, tem que estar ativo. Beleza, cliquei nela. Põe a data aqui que eu vou paralisar lá. Põe a data aqui, belezinha. Lá, a situação vai ficar paralisada. Ó. Dei aqui. Quer mesmo paralisar, Adriana? Quero. Vai dar o comando lá, próximo passo, e vai falar lá. Obra paralisada com sucesso. É obter. Você quer guardar o comprovante também? Você pode imprimir ele, tá? Pra você guardar lá, que vai aparecer bonitinho. Tá bom, Adriana? Tá. Passou a tempestade. A alegria voltou. O sol voltou. Vamos começar. Mãos à obra. Temos que reativar de novo. Aperta aqui no cadastro CNO de novo. Mesmo lugar. Olha lá. Reativar a obra. Tchum, tchum, tchum. Número de CNO. Ah, já apareceu aqui pra mim, Adriano. Se filtrar, não. Tá bom. Aqui, se não achou ele aqui, se quer ir voltar, né? Tem que ativar ela de novo pra continuar. Mas beleza, tá aqui. Clica de novo nela. Olha lá a situação dela. Tá paralisadinha? Tadinha. E agora? Quer confirmar mesmo a reativação? Vai voltar, certeza? Olha que você vai ter que continuar a sua obra, hein? Vou. Beleza, sim, certeza. Põe a data que você tá voltando. Coloquei. Pode imprimir seu comprovante também, guarda ela aí. Tá bom. Tá vendo? Gente, não tem mistério, meu Deus do céu. 5.7. Último item do cadastro agora do nosso CNO. Confirmar corresponsabilidade da obra.
Quando o vínculo de responsabilidade selecionado for construção em nome coletivo, o responsável principal pela obra informará lá, né, etc, etc, está lá no sistema, buscará todos os dados, nós já sabemos disso. A inscrição será finalizada, ficará na situação cadastral suspensa perante o CNO até que todos os corresponsáveis, já sabemos, só está te dando mais um alerta aí no final para essas situações que nós já sabemos, né? Ficará suspensa, não tem jeito, até que cada corresponsável que for fazer parte daquela construção que entre dentro do seu próprio ECAC e valide a sua corresponsabilidade. O sistema possibilita ao responsável confirmar a sua corresponsabilidade de uma obra inscrita no CNO com vínculo de obra em nome coletivo. Em que situações? Aqui, ó, olha lá o campozinho. Você vai dentro do cadastro CNO aqui, para você que vai participar, vai ser responsável. Vai lá. Tá tudo aqui, ó. Acha o CNO, qual que você vai estar responsável? Olha lá, ele tá suspenso, filho. Tem que sair dessa história aqui, ó. Para finalizar a inscrição, senão não vai. Quer confirmar sua corresponsabilidade aí, coleguinha? Sim! Marca lá. Dentro do seu ECAC, a hora que você clicar, porque alguém, quando vai escolher o vínculo em nome coletivo, vai estar colocando ali, ó. Quem está participando lá? O nome das pessoas. Está lá dentro da base da Receita Federal a informação. Agora, você que está sendo participante como responsável, vai entrar dentro do GovBR, lá dentro do ECAC, dentro do cadastro CNO, nessa telinha aqui, confirmar com a responsabilidade, vai aparecer isso aqui lá para você. Ele vai te perguntar, tá te perguntando isso aqui, ó. Alguém tá te dando uma responsabilidade em algum lugar aí, no cadastro CNO, é verdade? Você confirma? Sim, eu confirmo de pé junto, que eu quero uma casa na praia, junto com a Adriana. Então, tô confirmando. Beleza, ó, você vai ser responsável pelo INSS dessa obra aqui, viu? Tá achando que é só ela? Beleza? Beleza. Tchan, 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 tchan! Jesus amado, Jesus Cristinho, será que nós teremos aqui agora? Cadastrando um CNO no ECAC na prática. E você acha mesmo, você tem certeza que eu vou mostrar ainda nesse vídeo? Nem que a borboleta espirra aqui pra mim, não vou. Porque nós vamos agora fazer um outro vídeo para que eu mostre tudo pra vocês ali na prática, que vocês vão ver que vai ser rapidinho para cadastrar o CNO. É isso aqui, gente, pelo amor de Deus, coloquem na cabeça de vocês, é isso que eu tô pedindo. O processo para regularizar uma obra, seja uma obra minúscula, seja uma obra de milhões, eu estou auxiliando uma obra de 800 milhões de reais no processo aqui de CNO e CERO. Como pode ter uma obra de 60 mil, 100 mil? O raciocínio é o mesmo, a teoria é a mesma. O processo na prática para abertura do cadastro do CNO é o mesmo. No nosso foco aqui de obra predial. Lá no outro curso que eu fiz, focado para as obras não prediais, eu falei qual é o procedimento lá bonitinho. Como é que o CNO tem que ser lá naquela situação? A teoria, já viram que é a mesma. Tanto do CERO quanto do CNO. É a mesma teoria, a IN é a mesma. É a 2061 do CNO que vai se aplicar. Para predial e não predial. A teoria. E o que mudará serão os campos na hora da prática. Predial, mesma coisa. CERO e N2021, que nós vamos falar depois. Gravem isso. O que vocês precisam entender, os conceitos, as penalidades, os perigos, não pode preencher ali aqueles campos, já falei, repito, categoria de obra, destinação, tipo, metragem, decore isso, pelo amor de Deus. Ali você decorando, quando você chegar no CERO e ele for lá e aparecer aqueles valores absurdos de imposto, você tem probabilidade de quase 100% de bater o olho. Ué, mas peraí, esse projeto aqui tá como obra nova? Não, não é. Aqui, ué, é reforma. É errada essa aferição aqui que o CERO tá fazendo. Tem que ver o que aconteceu, voltar no CNO para acertar a situação. Então, gravem isso. E feito isso, decorou o CNO, cadastro do CNO. CERO vocês vão tirar de letra. Apesar, e repito aqui, o CERO, ele vai dar o dobro de material aqui, o dobro. Mas ele se utilizará de praticamente todas as informações daqui para fazer os cálculos de lá. Entendeu? Zé Fini. Olha,
Só Jesus na